estamos chegando para mais um CaseCast. Cases reais para pessoas reais. E hoje nós preparamos um episódio técnico, um episódio que vai ensinar você. Nós vamos trocar umas ideias aqui muito importantes. Estamos falando de um tema muito importante para você empresário, para você humano, né, que está aí vivendo essa era da inteligência artificial. Até porque o nosso tema hoje é o quê? Oportunidade, impacto e futuro com a inteligência artificial. Episódio de número 36. Episódio número 36, que só acontece graças aos nossos patrocinadores que vão estar passando aí na tela para vocês, beleza? Ao decorrer do episódio vocês vão vendo. Temos aqui também o pessoal do Café Bico Doce, a Rodrigues, LS Tractor Solomax, enfim, pessoas que contribuem para esse projeto. E tô bem respaldado, pessoal. Tô com 3 profissionais da área aqui da nossa região para falar sobre inteligência artificial. Vou apresentar eles para vocês e vocês vão confirmar. Vocês sabem e vão ver. Olha só. Gerente de TI na Linoforte Móveis, empreendedor, cofundador do RT Flow desde 2021. Formado em análise de sistemas, desenvolvimento de sistemas na FATEC, graduado com ciências contábeis, pós em gestão de projetos, recuperação de créditos tributários e também controladoria financeira. Tô com ele aqui, Vitor Hugo Marinho, seja bem-vindo. Obrigado, Paulo, obrigado a todo mundo pelo convite. Vamos lá, bora. Vamos que vamos! Também aqui junto comigo, tá? Ele que é sócio da IESDev, especialista em criar soluções digitais, né? Que agregam valor com micro e pequenas empresas. Meu sócio, criador de mais de 5 produtos digitais aí com inteligência artificial. Ele, Kaique Gonçalves, seja bem-vindo. Muito prazer estar aqui de volta, estar com essa seleção aqui. Muito obrigado pelo convite, Paulo. Vamos contribuir aí com um conteúdo muito legal. Em clima de Copa, nós estamos com uma seleção de inteligência artificial aqui para vocês. E para fechar esse time, né? Esse time forte, grande, pessoal, que vai ajudar vocês com certeza, tá? Ele, que é formado em ciência de dados e atualmente cursa MBA em inteligência artificial e gestão de negócios na USP. Atua como gestor de tecnologia na Treinacons e Valorf e é sócio fundador da startup Votra. Seja bem-vindo, João Otávio Rocha. Valeu, muito obrigado, Paulo. É um prazer poder conversar com vocês sobre um tema tão importante. Exatamente. Vamos pra cima, pessoal. Um bate-papo descontraído pra você que quer aprender, saber mais, qual ferramenta usar, como usar, o que vai ser da IA. Ela que está nas nossas vidas. É algo inevitável, vocês concordam? É inevitável. Com certeza. Mas antes da gente falar da IA em si, nós vamos falar um pouquinho, eu quero saber um pouquinho da trajetória, né? São 3 profissionais aqui que não é à toa que estão aqui, que tem um know-how. João, conta pra mim um pouquinho da trajetória do João, né? Você que é novo, né? Descobrimos que a idade do João é menino novo. Achava que o Kaique era novo? Não, 22 Pela anos, primeira cara. vez eu não sou mais novo na 22 mesa. anos. Fala um para. pouquinho da sua trajetória aí na sua carreira. Legal. Bom, acho que a minha trajetória começa, assim, mais pro lado profissional na equipe de robótica aqui da cidade. Então, eu participei desde o meu 6º ano e aí isso me deu uma bagagem, uma maturidade... Nessa época era no SESI, né? No SESI. Ah, que legal. E aí, bom, eu entrei desde pequeno até o ensino médio na robótica e lá a gente aprende muita coisa de negócio. Resolver um problema, gerar valor, vender isso para outras pessoas. Top. Depois entrei na FATEC de Adamantina para fazer ciência de dados lá. É uma faculdade que mistura matemática com ciências da computação. Perfeito. E basicamente é você aprender a inserir inteligência artificial e resolver problemas com base em dados, né? Então a gente trata a base de dados e o objetivo maior é gerar valor, encontrar como você pode ajudar alguma coisa a partir dos dados. E agora, cursando MBA em gestão de negócios digitais e IA, para o novo rumo da minha carreira, que a gente já está entrando mais em uma parte de gestão, hoje eu lidero um time. Legal. E o legal é que eu lidero um time de pessoas e inteligências artificiais. Então, Olha só muito que bacana. vamos conversar bastante sobre isso, né, durante o episódio. É Tá um prazer de novo falar com vocês. Perfeito. Tá vivendo Muito isso todo bacana. dia, né? Pois é. Na verdade, a gente escolheu aqui pessoas que estão vivendo a inteligência artificial e vão ter aí muita bagagem para falar conosco. Kaique, fala um pouquinho aí da sua trajetória, você que tá Show aí de na IES. bola. Vamos lá, falando um pouquinho da minha trajetória, eu quero trazer mais puxada para a inteligência artificial, que é o foco de hoje, mas basicamente desde 2018 aí atuando com desenvolvimento, eu comecei fazendo freela, acabei aí pulando em algumas agências, interior de São Paulo, na própria capital. Hoje, sócio da IESDev, hoje a gente cria muitas soluções baseadas em inteligência artificial. E a inteligência artificial, ela vem muito na minha trajetória para somar com o time, somar muito em tempo de agilidade, porque hoje meu foco como desenvolvedor é muito mais pensar em arquitetura, pensar em como será feito do que executar. E eu vejo que até a parte de todos os desenvolvedores estão caminhando
muito para isso. Mas basicamente essa é a minha trajetória desde 2018 aí, atuando em sites, lojas virtuais, plataformas, e hoje a gente utiliza muito a inteligência artificial para dar esse direcionamento. Perfeito, Kaique. E você, Vitão? Fala pra nós aí. Ah, nós que- somos os dinossauros aqui, É, né? Molecada essa molecada nova, bem cara. forte, hein, velho? Tá doido. É isso. Não, diferentemente, obviamente, deles todos, nós começamos no básico, né? Verdade, cara. Técnico. Literalmente passar borracha na memória RAM. Vocês pegaram SSD, a gente pegou HD de 8 vias, Disquetinho. 16 vias, né? Então, não, bacana. Interessantíssimo a gente tá com know-how de jovens que trazem uma bagagem, conhecimento. Tive a oportunidade já de atuar aí trabalhando com o Kaique, sensacional o portfólio que vocês têm, né? Então, basicamente, comecei 15 anos atrás, trabalhando como técnico de informática, entrei na Lenoforte embalando sofá, Olha que né? legal. E olha. depois, posterior ali, pouco tempo, eu fui para a parte do administrativo, técnico, fui evoluindo, aprendi a desenvolver lá dentro da Lenoforte mesmo, cursei análise e desenvolvimento de sistemas na FATEC, né? E de lá para frente eu fui me especializando, fundei a minha empresa, a Flow RP, hoje a gente tem alguns clientes já potenciais e alavancando cada vez mais. Temos algumas soluções com IA, né? Diferentemente de entrega de produto com IA, a gente busca entregar solução de fato com IA, né? Então, essa é um pouco da minha trajetória que a gente vai decorrer daqui. Tá Perfeito, perfeito. Muito Então bacana. você tem hoje a empresa de software, Sim. o RP, né? bom? Tenho. E que atende a todo o Brasil. Sim. E também essa consultoria estratégica, né, dentro da Lenoforte também aqui da nossa cidade, sim, né? Sim. Hoje na Lenoforte eu atuo lá dentro hoje, né? Sendo um provedor da gerência de TI ali, mas também dando manutenção e melhorando, ajustando, adaptando o RP, que um dos desenvolvedores e implementadores do software fui eu, né? Hoje está lá dentro da Legal, empresa, bem cara. legal, bem bacana. Muito bacana. Perfeito. Acho que hoje perfeito. a Lenoforte é um case de sucesso gigante aqui para a cidade, né? É uma empresa muito consolidada, muito estruturada. Com certeza, com certeza. E assim, o que eu posso falar, uma empresa muito à frente do seu tempo, né? Legal. Então, enquanto empresas há 10 anos, 12 anos atrás queriam colocar um software legado de mercado, a Lenoforte já estabeleceu que ela mesma queria ter a própria solução. Tá? Muita gente chamou de loucura, mas hoje a gente vê que foi um passe de gênio mesmo Com ter certeza. colocado isso lá dentro e facilita muito, tá? Perfeito, perfeito. João, e lá na Treinacons, né, você que também está lá como diretor de TI, Sim. como que é essa rotina? Você também mergulhou lá junto com os diretores, né, Pois é. e trouxe inovação, né? Que a gente vai chegar na IA, mas eu acho que o que a gente pode fazer aqui dentro de uma empresa de treinamento, que é a Treinacons, renomada, né, somos parceiros lá, como que foi essa... Falar assim, ó, o que eu consigo ajudar com tecnologia? Boa. A primeira coisa que a gente olhou foi experiência do cliente. Então, quando eu entrei lá, o Rodrigo e o Leandro, eles principalmente pediram para que a minha cabeça ficasse voltada para tecnologias que melhorassem como o cliente tem uma experiência dentro da Treinacons. Então, Perfeito, cara. plataformas, como ele entra dentro da empresa, como ele se cadastra. Então, aí a gente começou com os sites de cadastro, sistemas de comunicação. Depois a gente começou a pensar em plataformas para agregar valor. Então, quando um cliente vai até a Treinacons fazer, por exemplo, um curso de gestão estratégica, Certo. ele também tem acesso a ferramentas de gestão estratégica, né? Daí gestão estratégica é um outro mundo, mas que aí a gente entrega de fato, além de falar o que ele tem que fazer, a gente ensina também como fazer. Então a tecnologia, eu acho que de uma forma bem geral, ela veio para melhorar a experiência do cliente. E eu acho que assim, para todos os negócios que tem tecnologia, se não começar por aí, né, não dá certo. Com Se o certeza. RP não ajuda o seu cliente, que pode ser, o cliente pode ser o seu funcionário, Sim. o colaborador que está lá, Sim. Uhum. até o cliente externo. Com certeza, com certeza. E aí, em paralelo a isso, o Kaique, né, Kaique? Já são mais 5 anos aí Já. com a YesDev, né? Só para o pessoal entender um pouquinho. E eu posso falar também, porque quando a gente trouxe a YesDev, ela vinha como um hub, um braço, né? Da YesMarket. Então ela respaldava. E com a chegada do Kaique, a gente deu um up, né, na empresa. Hoje são 4 como programadores, mais você, full, né? Isso. E o Kaique trouxe esse gás, trouxe essa energia de tecnologia dentro de uma empresa de tecnologia. Porque nós
nós já éramos, né? Eu também já fui programador, e aí o Kaique trouxe toda essa visão. E como que foi, Kaique? Pegar a IES e fazer a IES Dev chegar onde ela tá chegando já hoje, né? Em nível de faturamento que em 3 anos aí cresceu, sei lá, 300%, né? Sim. E só tende a crescer. Como que foi? Como que é pra você? Cara, foi um desafio muito legal, porque a gente teve que trabalhar muito o que a gente já fazia, trazendo inovação no meio do processo. Então, quando eu entro, a gente pega uma empresa andando, uma empresa que estava estável, mas não tinha patamar de crescimento. No momento que a gente começa a trazer mais tecnologia embarcada, também olhando para o ponto de vista de solução, a gente para de ser uma empresa fazedora de site para ser uma empresa que começa a entregar infraestrutura para o cliente. Então a gente começa a olhar como um site vai converter mais, a gente começa a olhar se aquela loja virtual, aquela parceria que a gente tem faz sentido do ponto de vista de negócio, do ponto de vista de realmente saber se ela vai integrar fácil com o RP que ele utiliza, com o método de pagamento que ele utiliza. Então a gente acabou mudando muito o processo para a gente conseguir entregar mais valor. Foi um desafio bem legal, mas eu creio que a gente chegou num resultado muito legal. Com certeza. E automaticamente a gente conseguiu evoluir toda a parte comercial, né? Porque entra no que o João falou, o próprio Vitor passa no dia a dia ali, para que você consiga, você entrega mais fidelização, experiência do cliente, o caso do Vitor ali, todos os usuários que utilizam, né? Sim. Para que a empresa possa rodar lá, fora o ERP, né? A responsabilidade que se tem, atrelada à tecnologia para que a coisa consiga fluir e para que as pessoas usem a tecnologia com conforto, né? Exatamente. É isso. E pra gente chegar agora de fato no nosso assunto, depois de você aplicar tecnologia no negócio, nós estamos agora na era da inteligência artificial. Isso não é mais segredo para ninguém, né? Todo mundo tá utilizando, as pessoas em casa utilizam para ver uma receita, para ver, sabe? As empresas já estão aplicando, existem muitos treinamentos para isso, para aplicar da forma correta. Nós vamos falar sobre isso. Então, como que a gente resume, Vitor? Fala pra gente esse momento da IA, o que você acha? É um boom? Tem evolução? O que você pensa sobre isso? Bom, acredito que a IA, ela é uma realidade, já não é mais um boom, tá? Tá. Quando a gente começa a ver os carros com tecnologia embarcada, com IA num câmbio automático, que já aprende conforme o teu uso, isso aí já virou tradicional. A IA hoje virou o novo Google, o novo Excel, e aí por assim vai. Isso desde o uso básico, né, de uma empresa, até, como disse, né, um cara que quer, sei lá, pessoa que quer saber como que faz uma troca no pneu do carro, o cara pesquisa na IA hoje. Perfeito, Um jovem, daqui 3, 4 anos, ele vai ter essa difusão que a gente tem, que é de procurar no Google, pai dos burros, né? Que a gente tinha antigamente. Sim, Vamos procurar no exatamente. Google. Você não pegou Yahoo, cadê? Calma, você chegaram agora, calma. Não, vocês nunca baixaram a música no Emule. É verdade. É muito Então, lendário. hoje em dia, como que mudou? Então, assim, não é mais um boom para mim, isso é uma realidade e Legal. agora a gente vai evoluir isso conforme mais pessoas utilizam e torna-se mais realidade, né, do ambiente de trabalho. Então, se a pessoa utiliza na casa dela, com toda certeza ela vai trazer para o ambiente profissional dela e estimular isso para criar processo. Mas isso também é uma demanda que eu acredito que vai ser mais da pessoa que trabalha com um processo operacional Certo. ali, Certo. e ela enxergar os problemas e os procedimentos que ela mesma consegue automatizar para ela trabalhar menos, vamos colocar assim, Legal. e entregar mais resultado, né? Que dentro de uma empresa, basicamente, o que a gente faz é otimizar processo. Com certeza. Basicamente, otimizar processo, analisar resultado em larga escala, o que ele fez provavelmente na graduação dele, que era a IA predativa, né? Que você nutre a IA para depois ela te dar um resultado embasando em modelos e etc. Hoje a gente tem uma rede neural, muita gente utilizando IA, a internet com blockchain armazena tudo isso de uma forma consolidada e no futuro, quem sabe a gente não vai ter mais que pesquisar como fazer uma receita, vai ter, sei lá, o fogão já com a própria instrução de como executar isso, né, para pessoas mais velhas. Interessante. Né? E o que você acha, João, nesse caminho? Concordo. Eu acho que pegando um ponto que você trouxe do profissional utilizando, né? É legal que a gente separa dentro dos treinamentos que eu entrego solução de IA e ferramenta de IA. Top. Duas coisas distintas. Tem duas Importante coisas diferentes. diferenciar. Quando a gente fala de ferramenta de IA, a gente está falando de chat GPT, a gente está falando de Cloud, a gente está falando de Gemini. E aí, o chat GPT em si, o Cloud Gemini, eles, como são ferramentas, eles dependem de você apertar o parafuso. Legal. Né? O legal é que ele pode ser um
uma chave Phillips, pode ser um martelo, ou um Isso. canivete suíço, né? Exato. Então você Legal, que cara. define o que ele vai fazer. E o mais interessante de você entregar uma ferramenta, e vamos pensar na gestão, você vai entregar uma ferramenta para o colaborador. A gente tem que pensar em ensinar ele a utilizar e que ele vai utilizar para algo do departamento dele, das funções dele, das tarefas dele. Não tem como você colocar o ChatGPT na sua empresa e falar que implementou IA. Porque a gente difere a ferramenta da solução de IA. Exato. Com certeza. Perfeito, perfeito. Entendeu? Muito Legal. Então a gente, quem está assistindo o podcast hoje, tem que entender que quando você quer colocar IA na sua empresa para melhorar a sua empresa de um modo geral, você pensar em toda uma cadeia de processos, aí você está colocando uma solução. Mas o fato de você colocar uma ferramenta não tira o mérito de você estar inserindo IA na sua empresa, porque, veja, se uma empresa é formada por pessoas, né? Uma empresa é um conjunto de times, e times são pessoas, né? Se você empodera uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, você está empoderando todos os seus processos. E aí, dá para a gente entender que, de fato, você tem que ter uma iniciativa de IA, né? Você tem que implementar alguma coisa, seja uma ferramenta, uma solução. E o mais importante de tudo, medir o impacto disso. Legal. Monitorar, né? Monitorar. Essa evolução. Essa evolução, e aí continuar Até a para sua você jornada. mensurar o esforço também, né? Que Com você vai ter certeza. dentro do processo. Você pega um time de vendas, pô, todo mundo ali, né, com aquela energia, sinergia, mas você identifica que o pessoal tem muita dificuldade com composição de texto. Eles são muito bons em fala. Cara, como que você vai implementar IA num departamento desse? Você tem que criar uma base Com certeza. de estruturar texto, Exato, etc. exato. Porque a IA trabalha com o texto em si, né? Então a gente vai colocar o quê? Um tradutor que a pessoa clica e faz? Pode ser, Sim. mas existem momentos que eu acho que a IA não vai agregar tudo. Ela é uma facilitadora, assim como o João mencionou aqui. Eu acho que tem que identificar o local, o que tem que ser feito, capacitar, treinar e dar oportunidade para a pessoa criar essa sinergia. Se não tem como, aí a gente tem que abordar e ir para outro processo, modificar contingente. Eu acho que isso é evolução, Perfeito, tá? perfeito. Excelente. E essa transformação é real, Kaique? Com certeza, e principalmente a IA ela vem para diminuir algumas curvas de aprendizado. Então, quando a gente falava de um período curto, 1, 2 anos atrás, se você fosse implementar alguma automatização de fluxo, colocar um N8N na vida, era muito confuso. Hoje você já tem alguns modelos que você pode utilizar, igual o João comentou, essa ferramenta de canivete suíço, você pode tirar suas dúvidas de implementação nela e transformar a dúvida que você está tirando na IA numa ferramenta Perfeito. de implementação de uma forma muito mais fácil. Inclusive, eu queria até complementar um ponto que o Vitor trouxe. Eu creio que hoje, é um ponto um pouquinho polêmico, mas eu acho que quem não está olhando para a IA já está para trás, não é nem que Muito vai ficar para trás. Legal. Eu acho que esse ponto de comunicação, será que a IA é o futuro? Era um papo de 2022. Hoje a IA com certeza já está acontecendo. Se você não está implementando a IA no seu time, nos seus processos, você com certeza está ficando para E trás. aqui, tal como, viu, pessoal? Quem tem dificuldade com IA e tá deixando a IA de lado, fazendo vista grossa, assim como o Excel, assim como Com certeza. uma planilha, Sim, quem sim. não entende de um nível avançado dessas ferramentas, a IA é uma delas, né? Até mais atrelada às ferramentas já existentes. Ela coexiste ali. Sim. Exatamente. Então, na minha opinião, eu acredito que é isso sim. Não, e exatamente o que a gente tem, até no tópico que eu trouxe aqui, né? Como que ela tá mudando a forma de trabalhar. Então, sim. o profissional hoje que vai fazer um currículo, né? Antes a gente colocava lá, técnico informático e Nossa. tal. Não que isso não seja real, é preciso você ter uma bagagem, mas dentro de um currículo, eu acho que legal hoje, né? É importante ter essa usabilidade da IA. Eu saber manusear isso, né? E como que funciona, João? Assim, eu sou novo, eu tenho ali, tô começando a aprender IA, eu saber o que perguntar muda? Muda bastante. Acho que o primeiro ponto que a gente colocou na cultura organizacional da TreinaCons, todo mundo que entra lá, novo agora, precisa obrigatoriamente ter aptidão tecnológica. Legal. Então a gente tem isso nas nossas normas lá, porque assim... É uma skill, né? Exato. Exato. É skill não Você é nem não skill do precisa- futuro, é uma Não, skill da isso realidade. mesmo, Agora. isso mesmo. Exato. Porque o cara é muito bom de celular, né? Pois é. Mas ele não sabe mexer no computador. Sim, basicamente existe, é o que existe. acontece. Exato. É o que acontece. E o cara pode estar entrando, aplicando para uma vaga de RH, pode estar aplicando para vaga de tecnologia, consultor júnior. Ele tem que ter aptidão tecnológica, né? Hoje, na nossa empresa, ninguém trabalha mais, e acredito que aqui também, ninguém trabalha mais sempre no notebook, sempre no computador. Sim, Né? sim. Né? Então, a IA, ela tá mudando a forma de trabalhar, mas antes da IA, a tecnologia mesmo, né? E tem muita coisa que não vai IA.
que a gente usa de tecnologia. E aí, quando a gente insere a IA, a gente cai dentro disso. Você turbina a pessoa, né? Você turbina o funcionário. Você aumenta as capacidades que ele poderia estar entregando. Mas acende um alerta que eu até coloco aqui para a gente debater. Tiveram alguns estudos que, principalmente no boom da IA, né? Quando a gente não sabia o que era de fato e tal, e as grandes empresas que tinham capacidade de pagamento implementaram o ChatGPT, implementaram soluções de IA generativa. Como se fosse, né? Como se ela não fosse uma ferramenta, como se ela fosse uma solução. Então, olha, agora a gente tem o ChatGPT, usa ela aí. E a gente viu que os profissionais, eles começaram a aumentar a carga de trabalho. Tiveram retrabalho. Usavam o ChatGPT, mas o tempo que eles usavam o ChatGPT não batia com o tempo, não aumentava a produtividade, não melhorava o tempo. Então, o tempo que ele ficava no Word, ele ficava no ChatGPT e a entrega era muito próxima. Sim, sim. Porque, claro, a gente está falando de modelos, né, na época de 2022, 2023, mais fracos, e também como as empresas entendiam esse processo de implantação. Sim. Agora, hoje já é uma outra realidade, né? Hoje em dia, abaixando a curva de aprendizagem, então a pessoa aprendendo mais rápido a utilizar, a empresa entendendo o que é a ferramenta, que é a solução, aí sim vale a pena muito, assim. Sim, sim. Perfeito. E, de novo, medir, né? De novo. Sim. Como tudo, né? É importante você monitorar, né? Fazer essa gestão próxima. Como implementar isso, Kaique, na empresa? Às vezes um prestador de serviço, no dia a dia da Isso pessoa. é uma pergunta muito interessante, porque as pessoas às vezes falam um pouquinho de confusão, tipo, vou implementar IA, eu vou abrir aqui o ChatGPT e eu vou começar a perguntar. Mas hoje, igual a gente comentou anteriormente, soluções de TI, como você pode implementar IA? Hoje você tem diversas ferramentas que te ajudam a criar soluções, o Lovable é uma delas, você tem o Cloud Code também, que ajuda muito a você criar soluções. Sim. E você pode utilizar IA, por exemplo, para automatizar um pequeno processo dentro do seu fluxo de trabalho. Posso trazer um exemplo. Se você ainda não passa por uma consultoria jurídica, você pode fazer contrato muito mais rápido para passar por aprovações. Você pode automatizar, por exemplo, criação de boas-vindas. Então, às vezes você tem um fluxo que o cliente entrou na sua empresa, você precisa criar um board no Trello, você precisa criar um grupo no WhatsApp, você precisa enviar, talvez, algum tipo de mensagem pré-definida, um e-mail de aceite. Você consegue automatizar todos esses fluxos utilizando ferramentas como o N8N, por exemplo, que te permite automatizar alguns fluxos. Então, você tem diversas formas de implementar que não é só abrir o ChatGPT e pedir para ele te falar alguma coisa e te responder alguma dúvida. E puxando o que ele já citou 2 vezes o N8N, eu tenho uma dificuldade de trabalhar com ele. Nunca tive facilidade com isso, cara. Eu acho um fluxo dificílimo. Se você erra um negócio muito complexo, e o Cloud ele acerta de primeira, né? Você dá uma raiva, né? Você fica inconformado, você se sente meio burro, né? É um negócio difícil de você aceitar. Eu tive esse problema. Eu, enquanto profissional de TI, desenvolvedor, etc., softwares rodando, desde 2021, utilizando a IA com uma certa aplicabilidade, primeiro em consultas, etc. Os softwares que eu gerencio hoje são softwares legados, é difícil de você implementar a IA, é mais fácil você pedir para a IA, que nem o RP da Lenoforte, por um exemplo, a gente que a IA vem estudando. Então, diariamente, eu fragmentei para 1 ano de estudo, o software, o Cloud, estudar o software, eu venho preenchendo os problemas que eu encontrei dos meus próprios erros de desenvolvimento que eu peguei ao longo do tempo. E esse ego, para mim, foi difícil de quebrar. De aceitar que, a IA tá fazendo diferente do que eu fiz. Não, ela só tá fazendo certo, né? Exato. Mas eu demorei esse tempo também para conseguir validar que o que ela tava fazendo tava certo. Porque eu tinha essa dificuldade também. Né? O Lovable, por exemplo, eu tenho um primo meu que no meu hall de amigos é o cara que mais conhece de IA. Legal. Ele trabalha numa empresa chamada BC Energia, posso falar aqui que acho que o Paulo... Sim. Pedro Mapelli, esse cara, ele entende muito de processo IA, ele tá numa empresa muito grande e ele trabalha, ele tem acessos a isso, né? O Pedro, ele traz e falou, cara, a gente bate papo direto e ele tá trabalhando com vários agentes autônomos, ele manda vídeos pra mim, eu falei, cara, mas como é que esse cara tá fazendo isso? E a IA te dá essa sensação. Sim. Quanto mais você aprende, você tem a sensação que você tá muito atrás. Falou, não pode ser que tá muito rápido. Mas não só rápido. Tem pessoas que têm a sinergia e aprendem com mais facilidade. Sim. Assim como fazer conta. De matemática, nem todo mundo consegue compreender de primeiro, mas sempre tem aquele cara que decora todas as fórmulas e aplica com mais facilidade, né? Sim. A IA vai ter isso
muito descarado, né? Aquelas pessoas que fazem acontecer com simplicidade. E a IA é difícil para você aprender, difícil para aplicar e difícil para se manter. Ela não é fácil. Porque se você não sabe escrever direito, você não conhece do processo, você só executa, como é que você vai descrever a solução que você tem para entregar, sendo que você só faz né? A pessoa só sabe bater no teclado ali. Não, e é perfeito, Vitor, esse ponto que você trouxe, porque é uma coisa que eu pego muito, né? Às vezes eu falo, até brinco com o pessoal, falo, eu não gosto muito de IA, porque eu sou um cara mais humano, eu gosto de falar e tal. Claro que a gente hoje tem ferramentas que com a IA a gente usa a IA soma muito com todos os negócios, recomendo que vocês usem IA, mas eu percebo que muita gente vai por essa linha, né? Sim. Acaba que ele fica mal acostumado com a IA e ele se perde. E eu acho que a gente precisa unir inteligência natural com inteligência artificial. Perfeito. Não tem como você ter bons frutos, bons resultados, né? O João ressaltou, entenda primeiro o processo para depois aplicar, né? Sim. Uma solução, enfim, ou um agente, ou algo que vai ajudar. Porque se você não tem a inteligência natural, e ela vem antes da inteligência artificial, Sim. muito importante ressaltar isso. A inteligência natural vai fazer com que você crie um prompt legal, crie uma solução, e aí realmente isso funciona, isso realmente otimize. E os jovens, né, que estão nos ouvindo aí, acabam passando um pouco, né? Eles já são dessa geração, né? Eu nem julgo muito eles, porque eles já chegam numa geração que tem tudo na mão, né? Não tem o disquetinho lá, igual você comentou. É muito mais. Só que é importante, sim, né? Passar uma faculdade, um curso técnico, estudar ali a base, a estrutura, para que você consiga realmente ensinar, conduzir a IA, qual que é a palavra certa ali, para que ela dê sequência e que você faça um bom trabalho junto com a IA. Esse ponto que você trouxe é muito importante porque o pessoal trata a inteligência artificial como algo novo, como algo que surgiu em 2022, 2021. Não. Só que, na verdade, é estudos dos anos 90, anos 80 sobre inteligência artificial. Só que o ponto é, a gente não tinha força computacional para entregar o que já existia na teoria. Redes neurais, por exemplo, existe desde os anos 50, a teoria. Verdade, cara. Só que a gente não conseguia executar justamente pelo ponto de não ter a força computacional. E você entender como a base funciona, você poder estudar RAG, você poder estudar qualquer tipo de termo mais complexo de como orquestrar a inteligência artificial, você precisa entender a base. Qual que é a conta por trás, como que funciona uma rede neural, o que é o ponto de ativação, a função dela. Então, assim, é algo muito importante para você entender como utilizar. Sim. O que o Vitor comentou, que ele nutre a base com o entendimento do sistema RP, eu tive um problema muito grande também com ego. Quando eu comecei a colocar a inteligência artificial, eu olhava, eu fazia code review. Cara, não é possível que o que eu escrevi com a minha experiência tá errado, cara. Não errado, mas não é o melhor jeito de fazer. Sim. Hoje a gente já quebrou essa barreira, eu considero que eu e o Paulo, a gente demorou um pouco para colocar isso no fluxo, porque eu olhava e falava, cara, a gente precisa contratar mais um. Mas será que compensa a gente colocar um Cloud Max para todo mundo? E a gente ficava fazendo essas contas e realmente, putz, o que compensa, o que não compensa. Então é algo de se levar em consideração. Mas a IA, pelo menos trazendo para o mundo do desenvolvimento, ela vem para ajudar muito a gente. Porque... E aí eu vou fazer só uma provocação para nós. Se Claro. para nós, que nós não somos uma multinacional escalonável com 40 Sim. países, né? E para as grandes, um SAP, como é que é esse ego deles? De nutrir toda a base cara. deles de desenvolvimento e toda a estrutura lógica que eles desenvolveram, nossa, um case de sucesso, né? Com A certeza. SAP, ela saiu de sistema e ela virou um método de aplicação, de implantação, etc. Esses caras têm que deixar de lado a forma que eles trabalhavam e vão... Não, então existe o trabalho híbrido, né? Existe aquela aceitação do RAG, que é a primeira palavra ali que eu captei, que isso vai... para mim é o futuro da IA, tá? A gente... Futuro não, é o próximo passo da IA. Certo. Então a gente veio, o primeiro passo, todo mundo preenchendo o bloco de texto e utilizando como se fosse um novo Google. Tá. Agora a gente vem com as ferramentas de IA aplicando no ambiente de trabalho e melhorando os processos. E a próxima etapa é a gente alimentar os nossos sistemas, vida pessoal, como fonte de base de dados, para a própria IA processar e trabalhar com os agentes autônomos. Eu acho que essa é a fase que a gente está. E Corte, eu hein, Jean? queria... Hã? Eita, Eu quero pega. trazer um ponto muito importante. Achei que ele ia porque fazer isso umas... vai... Desculpa, deixa eu fazer uma piadinha Sem aqui. problema. Achei que ele ia fazer umas 12 piadas, o cara tá mandando bem, Jean. O que você acha? Vai lá, Kaique. Não, tá destruindo. Eu queria trazer um ponto muito legal, porque agora que a gente entrou em Nutribase e principalmente os grandes trabalharem com IA, essa semana aconteceu algo muito legal esse mês, né? Legal assim, do ponto de vista, a gente chegou numa barreira, que é o quê? A Anthropic lançou o Fable 5, que é o modelo derivado do Mythos,
Então, um modelo super poderoso. Eu tive a oportunidade de experimentar em 2 projetos aí, enquanto ele estava disponível. Logo depois veio uma nota do Trump, onde eles acabaram bloqueando o acesso no mundo inteiro aos modelos derivados do Mythos, o Mythos e o Fable. São E duas hoje IAs, né? Essa que são você dois tá- modelos. Dois modelos de São IA. um modelo, a IA é o Cloud, só que são modelos específicos e eles já vieram regulamentados. Se ele identificava que você estava mexendo com algo de segurança, ele já barrava e mudava automaticamente para o Opus, que é o segundo modelo ali mais poderoso antes da classe Mythos. Certo. Só que hoje eu estava até olhando no Instagram do Thales Gomes e fui pesquisar agora, Thales Gomes do G4, e fui pesquisar um pouquinho em outros portais de notícia. A NSA do governo americano falou que o modelo Mythos acabou quebrando a segurança deles em horas. Caraca, Então, bicho. esse foi o motivo de ter sido retirado do ar. Isso é algo muito importante porque a gente chega numa barreira da IA que ela já está conseguindo quebrar o que sistemas humanos, porque sempre que eu olhava, ia atrás um pouquinho de segurança para a gente poder olhar, Sim. se um humano construir, um humano consegue quebrar. Isso para qualquer sistema. Então, por que que o pessoal acha falha na Microsoft, que é gigantesca? Sim. Porque nada está 100% seguro. Só que no momento que a gente coloca uma IA que trabalha 24 horas/7 em N modelos, a gente tem um problema de segurança que a gente precisa olhar do ponto de vista mais ético. Será que a gente também está usando ela para se blindar? Será que a gente não está criando algo poderoso demais que possa quebrar uma segurança? Então, eu queria trazer esse Isso. questionamento Não, também, porque perfeito. aconteceu essa semana. Isso tem a ver com o nosso próximo tópico, né? O futuro, né? O que, que vai ser o futuro, né? Enfim, o que, que você acha, João? Como você no dia a dia que treina, né, empresários, profissionais liberais, para que eles apliquem a IA. Óbvio que o Kaique foi por mais um caminho mais técnico ainda, um pouquinho mais avançado, mas como que é essa questão, como que você molda, né, as pessoas que recebem esse treinamento para que elas consigam cadenciar isso, né? Usar a ferramenta para coisas boas, para processos, como que funciona? Boa, eu acho que dentro do assunto que o Kaique trouxe, sempre vão ter pessoas que vão utilizar a IA, né, para algo para construir futuro, Sim. gerar emprego, gerar renda, enfim. E vão ter pessoas que vão utilizar a IA para fazer o que elas já faziam antes, né? O hacker já hackeava antes da IA, vai Sim. utilizar a IA para hackear. Mas a gente não tem muito o que fazer. O hacker tá lá, ele vai tentar hackear. sim. Nossa, claro, uma coisa legal é que todo mundo programa com IA, então imagina, você ouviu falar do Lovable aqui, você pesquisou no Google, criou um aplicativo com Lovable, vai criar um aplicativo com Cloud Code e lançou, pronto. Colocar os dados do meu cliente lá. Então, assim, uma profissão que vai estar muito forte no futuro vai ser o analista de segurança, né, de sistemas. Legal, cara. Então, analista de segurança de sistemas, cara, ele é uma peça-chave, assim. Então, a gente vai ter analista de segurança, a gente vai ter analista de infraestrutura, para você gastar menos com IA, com um banco de dados, enfim. Você vai ter as próprias IAs que analisam a segurança, né, dos sistemas. Sim. Então, acho que dentro desse tópico, cara, é muito difícil a gente debater sobre segurança, porque é algo que não tá na nossa... Eu não posso fazer nada. Você não pode fazer nada, você não pode fazer nada. Eu tento trazer por um lado um pouco fora da IA, isso. Pô, se a gente não consegue conscientizar o cara para trocar a senha dele de ABC a @123, Também. e aí aparece alguém na internet falando que a IA tá para todo mundo e você consegue ficar milionário em 24 horas criando um sistema. Então, essa racionalidade, pô, vamos pegar então o povo brasileiro. A gente tem um nível de instrução muito baixo. Sim. Poucas pessoas lêem um livro por ano. Então, essa é um problema social. Então, beleza, a gente tem esse problema social de uma baixa cultura, né? E aí o cara vê o vídeo e tem vários influencers potencializando isso, e que não é ruim, tá, gente? O problema é como isso chega pra pessoa que acha que vai ficar de fato. E ele monta algo que eventualmente 1 em 1 milhão dá certo, mas Sim. nós temos 200 milhões de habitantes, então ali nós temos 200 mil possibilidades de darem certo, Sim. né? Essas pessoas deram certo, acertou o sistema, começou a vender, mas você adquiriu aquilo, passou o teu cartão de crédito para um gateway de pagamento que essa pessoa não teve a capacidade técnica de separar as skills, os workflows, criar a orquestração dos MCPs, criar uma spec detalhada, criar as prototipações de etapas para entrega, segurança do sistema.
tá pro mundo, né? Sim, Então, sim. você pega esse cara, ele botou no LinkedIn, uma empresa contratou ele, deu uma ferramenta robusta de IA, ele é um cara bom, desenrolado, ele sabe pesquisar bem, ele vai ferrar a empresa, cara. Com Exato. certeza. Né? É um problema social que a gente traz pro ambiente corporativo, tá? Não, Não, mas e- e a moeda tá lançada, né? Eu Sim. penso assim, da mesma forma que a gente tem a IA para um hacker otimizar o processo de invasão, nós temos a IA para otimizar o processo de segurança. Exatamente. Então, eu acho que isso é o caminho, a moeda tá lançada e a gente tem que fazer o trabalho que tem que ser feito. E só pra gente firmar aqui, né? A maioria dos ataques cibernéticos não são por IA ou por falha de segurança, é por engenharia social. Engenharia social. Exatamente. Então não adianta a gente ficar debatendo em relação a IA, beleza. É que sai lá, né? A Antropic Sim. liberou tal coisa, você tem que torcer pra você não estar no meio e acabou. Sim. Bom, a LGPD tava aí até esses dias cobrando todo mundo, né? Sim. E coincidentemente ou não, todo ano de eleição vaza CPF de defunto. Então, o que você tem que fazer, né? É verdade. Exatamente. As medidas estão sendo tomadas, mas eu queria agora partir para um outro lado, trazendo muito o que o Vitor e o que o João trouxe pra gente. Se vocês perceberem nosso papo até agora, todo mundo aqui tá olhando como orquestradora. Como que você orquestra, como que você organiza para IA executar e como você organiza essa execução. Eu vejo que também, trazendo o mercado de desenvolvimento, então se você é programador e está assistindo a gente, que o mercado para júnior está cada vez mais difícil. Mais Por difícil. quê? Antes a gente teve em 2020 um boom muito grande na pandemia, as empresas contratando desenvolvedores, salários inflando muito aí, com o remoto sendo realidade para todo mundo. E hoje em dia, todos os desenvolvedores, e eu posso falar isso com propriedades, eles estão partindo para deixar de ser o executor para se tornar o estrategista por trás. Então, como que Perfeito, você Muito bom. cria um sistema com base, como que você cria algo sólido. Então, o que antes a gente trazia para o código, fala como o programador realmente colocava a mão ali em arquitetura de desenvolvimento, TDD, teste. Cara, antes era difícil os sistemas que tinham testes unitários. Um monte de vaga Sim. pedia, se olhar lá a realidade, cara, a gente não fazia. Eu digo por experiência própria. Sim, sim, sim. Às vezes você tinha algo urgente, teste acabava passando. Hoje em dia, todos os conceitos estão conseguindo ser executados com mais maestria, porque a IA começou a executar, e a IA, ela executa o que você pede. Certo. O desenvolvedor, às vezes ele tem uma dúvida ali, ele leva um tempo. Quando você começa a olhar com a arquitetura, os sistemas começam a se fluir com muito mais base. Até por isso, o ponto de segurança, você acaba corrigindo muitas das falhas. Só que para o júnior que está iniciando antes, o júnior era o nosso executor. Então, eu digo, o sênior ele orquestrava, o pleno ele conseguia ali apagar os incêndios e executar, e o júnior criava as testes, criava CRUD. Cara, eu fiz 1 milhão de CRUD na minha vida. Cansei de fazer CRUD no Laravel, e hoje em dia o júnior ele não faz mais CRUD. Hoje em dia o júnior já tem uma cobrança em que ele precisa olhar para a arquitetura, entender o que está sendo feito, entender principalmente não só sobre o sistema, mas sobre o negócio, como aquilo gera valor. É muito do que o João falou. Hoje em dia, ninguém mais faz um site porque ele quer um site bonito. Ele faz um site porque o site precisa aparecer no Google, ele precisa aparecer na IA. Que hoje em dia é o que o Vitor falou, cara, todo mundo tá precisando na IA. Gera experiência, né? Esses dias E eu olha- tava mesmo olhando sobre um outro lugar que eu tô pretendendo me mudar. O que tem perto? Onde tá? Faz um mapa pra mim. Cara, a IA em 1 minuto mostrou onde tem escola, onde tem creche, onde tem mercado. Sensacional. Tudo muito rápido. E olha que interessante, sei lá, não sei se chegou a programar. Você chegou a programar? Programei. Bacana. Todo mundo para programar uma vaga de mercado tinha que ter o Laravel é Framework. um framework. Todo mundo tinha que ter um framework. Hoje ninguém mais se preocupa com framework, porque a própria IA Sim. molda o conceito dela, né? Obviamente tem as empresas que ainda se preocupam e tem como quesito, porque não vai mudar 35 mil clientes numa estrutura e não vai Verdade. mudar isso do dia para noite. Sim. Não tem como. Sistema de postos de combustível, por exemplo. Como que você muda isso do dia para noite? Né? É impossível. Sim, Né? sim. Geração de XML para emissão de nota fiscal consumidor, etc. Desculpa a palavra, mas é um saco isso, é não, dificílimo sim, de sim. trabalhar. E a IA vem complementando do quê? Aí o programador expertise não precisa saber da plataforma completa, né? Ele não Sim. precisa saber mais de todos os campos que tem de uma nota fiscal, etc. A IA resume isso, ela lê essa API ou essa documentação em PDF, que acho que o game change para mim é interpretar documento, cara. Isso, Demais. na hora que você joga um PDF ali, Poxa, isso é top. leia o que Top tem, demais. passa a sua base de dados através do RAG, fala, ó, essa base de dados que eu tenho aqui, complemente o que falta e adapte software para mim. Então, isso, obviamente, estou falando aqui simplório, né? Mas isso aí bem estruturado Cara, facilita E meu muito. prompt é assim mesmo.
Show, Se tá dando resultado, aí é boa, né? E na nossa época, se eu não me engano, na aula de banco de dados era dicionário de dados, né? Você definia Caraca, todas as difícil. entidades de relacionamento. E posso ser sincero, eu nunca vi um bem feito. Um dicionário de dados bem feito. Exato, cara. Um exato, super porque- completinho. Não tem como. Vamos lá, até 2016, 2018, o PHP estava no 5.4, 5.6. Então demorou 20 anos para ele avançar 5 versões. Hoje nós estamos no 8.3 indo para o 9, 8.4 indo para o 9. Cara, em 7, 8 anos, pela metade, a gente já potencializou o número de versões. A Anthropic causa muito isso. Pode ver Sim. que a Anthropic, nós utilizamos o cloud, todo dia tem 35 atualizações lá da Sim. plataforma, né? Sim. Então, acho que todas as aplicações estão Sim. com esse volume de atualização e armazenamento de dados muito grande, muito alto mesmo. Eu queria trazer também um estudo de caso de um cliente nosso que ele faz outsourcing pra gente. Outsourcing, pra quem não sabe, é terceirização de time. Então, eles tinham uma solução, né, falando de framework. Uhum. E antes, se você quisesse mudar isso de linguagem, cara, era um trampo gigantesco. Eles chegaram pra gente com um desafio e a gente mudou completamente de uma linguagem antes, que era Laravel, para Node. Então a gente mudou completamente, praticamente recriamos junto Caraca. com eles a plataforma. E tudo isso foi possível graças à IA. Então a IA criou um protótipo, a gente olhou o protótipo, em cima do protótipo a gente adaptou todas as regras de negócio por trás da aplicação. Coisa que antes ia demorar fácil 2 anos para ser feito para mais. A gente conseguiu fazer num período recorde aí de 3 meses. E o melhor, a gente consegue virar sistemas hoje com uma facilidade gigantesca. Sim. Então, o software web, por exemplo, que você trocou da plataforma Sim. base PHP, com a estrutura Isso. do framework Laravel, que hoje em dia a gente fala que programa em Laravel literalmente, porque o PHP mudou muito Mudou. a situação deles. Então, o cara sai de uma linguagem X e vai para Y, basicamente com a mesma skin do programa, né? Que não afeta tanto os usuários. Isso facilita muito. Top, cara. Só que nós temos uma problemática do seguinte: o Node que foi programado manualmente para você trocar para o Node de novo é mais trabalhoso Sim. da IA. Então, mudar linguagens é até mais simples do que você implementar o uso e a programação de IA em softwares legados. Sim. Que complexidade que a gente chega hoje, né? Exato. É muito difícil isso pra gente operacionalizar. Show de bola, Sobre- gente. Vai lá. Eu queria falar sobre a entrada dos juniors que a gente tava Ah, levando. perfeito, bom, perfeito. legal. Você até tinha perguntado antes, aí eu respondi e depois a gente foi para outro lugar. Tranquilo. Mas sobre a entrada dos juniors, eu acho que, pegando sobre grandes empresas, né? A gente tem empresas que não contratam mais júnior, né? E aí a gente vê um problema de se não entra júnior, quem que é o próximo sênior, quem que é o próximo gerente, né? Sim. Quem que é o diretor. Então, se a gente não tem alguém aprendendo lá na base, né? Quem vai manter a cultura da empresa, ser gerente Sim. lá na Sim. frente. Certo. E, em contrapartida, a IBM continuou contratando os juniors. Mas um fato é que o trabalho repetitivo manual foi substituído, né? Sim. Que é de programar de fato. Eu nunca desenvolvi, eu não sei desenvolver, eu sei fazer análise de dados, predição e implementar modelos de IA em base, né? Que é a Sim. minha área de formação. E aí eu vejo que o júnior, ele vai continuar existindo, as corporações vão aprender a inserir eles, só que o jogo mudou pro júnior. Sim. Porque nunca esteve tão fácil aprender alguma coisa. Sim, Isso sim, é verdade. Então, o júnior, ele não vai entrar para aprender algo, de fato, assim, aprender algo técnico. Algo técnico ele tem no YouTube, ele tem no ChatGPT, ele tem em qualquer lugar, ele aprende. Uhum. Vai mudar exatamente isso, visão de negócio, gerar valor para o cliente, agregar cultura organizacional, gestão, enfim. Então, acho que o jogo, a IA traz um jogo diferente para o júnior. O júnior Legal. ele tem que vir com outra Eu pegada. complemento pro Júnior, mas pro Sênior e pro Master também. Porque se o Imagina, Júnior cara. vem preparado, Exato. cara, Sim, você sim. tem que se coçar também, porque Exato, senão não Com dá. certeza. Mas ele tem que se alimentar de inteligência natural. É, né? Aí que exato. tá. Você tem que saber lidar com É isso pessoas, aí. cara. Isso. Se você não souber lidar com pessoas, não vai dar certo. Porque, olha só, técnico e repetitivo vai pra IA, não tem jeito. A gente Exato. podemos falar outra coisa diferente disso. Com certeza, com Né? certeza. Técnico e repetitivo. E olha só, o que é legal da gente entrar no técnico e no repetitivo. Tem coisas que são repetitivas e técnicas, mas que tem muitas variáveis. Tem muita variável. Ou seja, você Demais. criar um post para Instagram Certo. e você falou que defende muito a inteligência natural, né? Legal.
Tem muita variável, cara. Tem muita variável. Como que é o público do meu cliente? Como que é X? A Sim. IA vai me ajudar a criar um bom post? Cara, vai demais. Só que quando você pega na essência da estratégia daquele post, naquela legenda, tem muita variável. Sim. E quando a gente tem muita variável, ou a gente precisa de uma IA com muito contexto, ou a gente vai precisar da inteligência humana refinando a entrega da IA. Então, se tem muito contexto, precisa de muito contexto, aí é tipo eu falo nos treinamentos que é tipo o Steve Jobs, é tipo o Einstein. Legal. Só que ele não conhece você, ele não sabe quem você é. Você tem o cérebro mais inteligente do mundo ali para te ajudar. A gente tá falando de IA generativa aqui. Sim. Tem o cérebro Sim, mais sim, sim. inteligente do mundo para te ajudar. Só que ele não sabe sobre você, ele não sabe que você tomou café agora. Ele não sabe, talvez, olha só que doideira aqui, teve um acidente ali na esquina e você não pode soltar esse post que você ia soltar. Tô chutando aqui alguma Sim, coisa. ótimo sim, exemplo. Mas de Ótimo desafio de exemplo. contexto, cara. Sim. E lá na TreinaCons a gente tem um desafio que a gente quer escalar a empresa. Legal. Então, nós estamos lançando o primeiro software de gestão estratégica. Perfeito. Então, a gente está criando, né, um lugar que você pode definir o seu objetivo, definir as estratégias, as ações que você vai tomar, linkar isso, e a IA entende tudo que está lá dentro. Sim. Então, a IA linka missão, visão, valores e tal. Só que o desafio é como que a IA vai criar o seu objetivo se ela não tem o contexto, ela não fundou a empresa com você, Sim. ela não aperta a mão do seu cliente. Exato. E claro que a minha função é possibilitar com que ela ajude a pessoa a criar o objetivo, né? Sim, Visão, sim. valores com base no mercado, enfim. Então a gente aplica diversas técnicas. Mas o ponto é muito difícil você entregar esse feeling humano, essa coisa que é do humano. É o gerenciamento das emoções, né? Exato. Gerenciamento das A emoções gente chama um pouco isso que eu digo, a comunidade de programadores que querem empreender, né? Legal, legal. Basicamente isso. Então, tem a regra de negócio, Regra de que é negócio. importantíssimo, todo Com mundo está certeza. atrelado. Show. A regra de negócio ela é composta pela a estrutura do projeto, ou seja, sei lá, tô desenvolvendo um software para emitir nota fiscal, que todo mundo aqui pega um cupom fiscal de mercado, etc. Sim, sim. Então você tem que saber o produto, Sim. você tem que ter a norma da Receita Federal, os parâmetros, regras, você pegar a base, R$100 multiplicado por 18% com ICMS, vai dar quanto? Então são regras, Sim. beleza? Você tem essa regra de negócio. E agora a gente tem uma nova vertente que é a sensibilidade de negócio. Poxa, Boa. cara, legal. Legal. Como que eu vou implementar essa regra, né? Dentro do case do meu cliente, com a estrutura do meu cliente, da forma que Sim. ele precisa, no custo viabilizado por ele. Então, é a sensibilidade de negócio que a gente está em falta hoje. Sim, sim, sim. Sim. E quem tem essa sensibilidade de negócio, que você pode estender? Sensibilidade tática, sensibilidade Sim. estratégica, sensibilidade interpessoal, comunicação, Pois né? é. De você saber que às vezes você, como líder técnico, se você pressionar o cara tá num dia mal e vai sair ruim, Sim. né? Exato, Vai entregar. exato. Você tem que ter isso também. Porque às Exatamente. vezes, já como júnior, a gente tá voltando pro contexto, né? Sim. O cara como júnior, ele vai ter que evoluir essas vertentes que antes eram dadas só para lideranças e gestões estratégicas dentro da empresa. O cara que está começando no mercado, às vezes o técnico vai ficar para trás, perfeito. Para trás não, ele vai estar correlacionado com a sua gestão emocional, com a sua Certo. inteligência Sim. de atuar. Não, e Disso. até trazendo agora para os cases, né? Estamos aqui no CaseCast, Com cases certeza. reais para pessoas reais, né? Eu vou compartilhar com vocês como foi lá na IES, na agência, né? Então, assim, eu vejo anúncios aí, a gente tava falando de alguns podcasts, né? Sim, Mais sim. renomados, né? Inclusive o Fernando Macho, eu falei pra vocês que eu fico puto, né? Mas eu assisto, né? E ele tem um patrocinado dele que ele fala: se você tem agência, você tá ferrado, acabou pra você, agora aqui tem essa ferramenta aqui que ela faz todos os seus posts, atende todos os seus clientes e, cara. E é um absurdo isso, né? Porque isso, na verdade, não é verdade, isso não vai acontecer. Aí ela vem pra otimizar, pra somar. E no dia a dia lá a gente vive isso, porque quando deu esse boom, né, a galera lá todo mundo, né, que tá dentro da tecnologia, tá olhando, né, as novas IAs, depois nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas, né, é o Gemini e tal. Então, a cada dia os meninos me apresentavam, né, passa todo um processo de qualidade ali de aprovação, me apresentava postagens, né, artes, materiais. Sim. E entra muito nessa questão da emoção, da sensibilidade que vocês citaram aí. E aí teve um dia que eu neguei 10 artes seguidas. Falei, gente, não, vocês vão usar IA
para otimizar, para trazer um diferencial, mas não para ser uma cópia. Tanto é que o Meta, né, o Instagram, ele não tem entregado conteúdo de IA. Porque senão fica muito fácil. O João vai criar um agente ali que vai soltar 10 Todo mundo postagens por automatiza dia, e ninguém né? vê. E já existe perfis fazendo isso, Exato. né? E aí o que o Instagram fala? Gente, eu não quero ter robô aqui dentro. Eu quero ter pessoas. Exato. Né? O que é a essência do TikTok? A essência do TikTok é aquele cara que tá lá no sítio dele fazendo conteúdo natural, bem. É isso aí. É isso que dá engajamento. Então as plataformas também não vão aceitar isso. Elas já diminuíram o alcance, né? E aí foi onde eu peguei aqui e falei, gente, ó, IA uma coisa, inteligência natural outra. Vamos cadenciar, vamos ter um cuidado. Sim. Até porque hoje, se você pegar a igreja, o cara do futebol, todo mundo que tá ali com o celular gera a imagem, gera uma montagem. É muito fácil. Claro. Fiquei uns dias sem dormir, achando que eu não ia, né? A agência acabou. Imagina. Né? Todo mundo, A acontece gente com todo teve uma mundo conversa isso. muito séria A com gente isso. teve Eu uma falei, conversa Paula, séria com isso. tô Pô, preocupado. E agora, né? Eu tenho 10 pessoas criando arte todo dia. Sim. A IA vem e faz tudo sozinha. Cara, mas não é assim. Existe emoção, existe sensibilidade. O João trouxe esses exemplos que podem acontecer no dia a dia, Sim, né? E outra, se você quer ter, se você e falam muito isso nos stories da agência, não dá pra ser mais do mesmo. Não dá pra ser igual. Porque querendo ou não, aí ela acaba trabalhando nesse formato, nesse caso específico de postagem, um padrão, né? Até às vezes eu falo pros meus clientes, gente, cuidado, para de postar IA, pega o seu padrão, trabalha na sua paleta, continua fortalecendo seu brand, para de criar uma arte que todo mundo tem igual. E na Então, IA, só trazendo um Legal. ponto, nas mídias sociais, cara de IA virou sinônimo negativo. Exato. O pessoal olha e fala, putz, tá com cara de IA. Nem olha, o olho humano Exato. passa automaticamente, tá? Isso tem dados científicos que Essa comprovam. vertente da IA de vocês é, pra mim, minha análise, eu não sou da área de vendas de fato, Sim, tá? marketing, vendas, né? Marketing Isso. de venda não sou, mas eu entendo que essa percepção da IA é a mesma que nós tivemos quando teve o boom da venda online. Sim, Venda online vai quebrar todo o varejo. legal. Venda online vai acabar com o varejo. Você que tem loja, fecha. É. Você que tem... Você não Cara, tá ainda no Mercado Livre hoje- no site? Acabou. Mas hoje- não é assim. Eu sou jovem, me considero uma pessoa jovem, pela minha idade representa isso. Eu gosto de ir na loja ver o que eu tô comprando. Sim, Sim. Com certeza. Né? E até um ponto que eu queria trazer, o Paulo comentou um pouquinho de case. Queria falar um pouquinho de aplicação, né? Como que a gente aplica. E eu queria explicar também um pouquinho tecnicamente qual que é a diferença de você abrir o chat GPT e escrever, perguntar alguma coisa, e você usar a API do GPT. Você utilizar inputs, outputs de tokens e esse mundo de tokenização, né? Das IAs. É muito legal porque a gente tá indo pro mercado com produto, estamos até com beta tester já Legal. rolando. Sim, sim. Um produto que ele te permite automatizar a sua geração de posts para SEO e GEO. GEO e SEO basicamente GEO é Generative Engine Optimization e SEO, Search Engine Optimization. Então você otimizar o seu site para as pesquisas de busca e de IA generativa. Basicamente você aparecer na busca da IA, você perguntar no chat GPT, seu negócio aparecer lá, e aparecer no Google, ranquear bem. Então nós estamos com uma ferramenta dessa onde nós utilizamos o GPT justamente. Sim. E aí vem muito da precificação, porque o pessoal fala, eu uso o GPT de graça, né? Às vezes eu uso o Gemini de graça. E o que é o custo? Porque é caro. Às vezes o pessoal vê um pouquinho falando que o custo da IA vai ficar inviável. Mas o que é o custo, né? O usuário comum, ele utiliza o chat GPT de graça. Concorda? Sim. Nesse caso, como que nós utilizamos? Basicamente, a gente utiliza diversos modelos ali dentro, mesclados entre Anthropic e OpenAI, né, GPT, para basicamente criar a estratégia. Então, a IA, a gente imputa, igual o Vitor falou, basicamente, todo o contexto da empresa, quais são os concorrentes da empresa, o que a empresa atua, qual que é o público-alvo, a persona ali dentro, e a própria inteligência artificial vai gerar um documento de estratégia mensal e semestral, com base no que você precisa criar para ranquear no Google, que aí tem todas as ferramentas e todas as estratégias que a gente internamente utiliza. Sim, sim. E em cima disso, a gente usa um modelo caro para gerar. Então, no caso, acho que não tem problema abrir o modelo, a gente usa o Não. Sonnet para poder gerar, Sim, sim. que é um modelo de custo intermediário ali da Anthropic. E a gente usa para poder gerar os textos do GPT 4.1 Mini, que é um modelo de Legal. 2023, que é um modelo mais barato. Então, como que é classificado também o custo da IA? Você basicamente paga na API para você imputar dados, um valor, e o output que ele te dá, ele também te cobra. Então, nós utilizamos o modelo mais poderoso para geração de estratégia. E como o texto, a gente não tem um segredo, não teve um ganho de performance maior se a gente utilizasse o modelo caro, a gente acaba colocando ali um modelo, um GPT 4.1 Mini, para geração de texto, onde ele tem um resultado satisfatório num bom custo-benefício. A gente acaba investindo um pouco mais no modelo de geração de estratégia.
Abriu a caixa preta agora aí. Isso, Ó, legal. ó, Exatamente. legal. E se você quiser testar também, logo Yes estaremos no SEO. mercado. Yes SEO. Isso aí, show de Ah, muito bola. bom. Top, Cara, que hein? legal vocês estão com ferramentas bem aplicadas para IA, né? Eu, por exemplo, não tenho nada com essa estrutura de Sim, MCP, sim. viu? Eu tenho uma dificuldade muito grande em agregar isso no meu dia. Até porque eu trabalho com muito software legado, aí me Sim, quebra um pouco. tem uma complexidade maior. Mas Sim. nos novos desenvolvimentos, muito interessante isso. Parabéns aí, viu? Não, velho? e obrigado. o que o Muito Kaique evoluído, trouxe cara. é muito legal, por quê? Porque assim, você tem que cadenciar. Porque não Muito, adianta você só exato. apresentar um produto e o Muito valor bem. não ter aceitação no mercado. Exato. E assim, só para todo mundo lembrar, quando você usa algo de graça, o preço é você. Com certeza. Verdade. É corte, hein? Exato. Entendeu? Show de bola. Basicamente isso mesmo. Então, a senhorinha que está utilizando de graça em casa, com toda certeza pediu para ativar sua localização, pediu para Sim, confirmar alguma sim, coisa, sim. te deu um e-mail. Então, você é fonte de estudo daquilo que você consome dentro da IA. Né? Perfeito. Eu posso dar um exemplo prático para quem tá assistindo poder fazer isso agora? Tá. Vai no ChatGPT, pesquisa o nome completo de qualquer um daqui. É? Pesquisa só João Vitor da Linoforte TI. Vai aparecer tudo sobre você, onde você estudou, tudo mais. É? E não é porque ele acessou seu LinkedIn. É Exato. porque uma vez lá no ChatGPT, enquanto você utilizava, você deu opt-in para você treinar o próprio Perfeito. modelo. Exatamente, é isso mesmo. Muito É interessante. isso aí. Uma ponta legal que a gente pode conversar sobre o mercado das IAs, né? Sim. A IA, você falou, como que a OpenAI se sustenta, né? Ela não se sustenta. A IA não dá lucro para as grandes empresas. A OpenAI não deu lucro ainda. O Cloud deu lucro. Né? Tá. Mas ele só deu lucro porque paga o plano do Cloud e paga o plano da OpenAI. Você vai ver que mesmo pagando do Cloud, você tem um limite de mensagem. Certo. Sim. Entendeu? No GPT não. No GPT você vai... Que inclusive é uma tristeza quando acaba os tokens. Nossa! Você fica tão triste, cara. Pois Ali, é. Parece uma Você fica criança. limitado. Limitado. Mas o plano novo deles foi bem legal. Eles fizeram a fusão agora com o Grok, né? Com Isso. Sim. Elon Musk. Sei lá qual é o nome da empresa. Fizeram Certo. bem bacana. Ganharam bastante fôlego de tokens. E isso facilita bastante, né? Sim. Eu acho que esse futuro dessas guerras, desses caras gigantes, né? Bom, o Akira, rapaz que mexe muito com IA, ele tem um podcast sensacional também. Legal. Vou passar para vocês, isso é muito bacana da gente ver. Ele testa as IAs. Ele pega o código-fonte da IA e coloca Sim. na própria IA para ela mesmo te dar o próprio chat Sim. GPT, o Sonic, é o Sonic, né? O Sonit. Sonit, o primeiro, Tem né? o Haikyuu, Sonit e o Ops. Cara, o Sonit fala, meu, o que é isso aqui que você tá colocando? Então, porque é tanta feature, Sim. tanta atualização ao mesmo tempo que a própria IA fica perdida, ela já se Sim. perdeu ali. Então, em algum momento vai ter uma fusão dessas grandes ali, ficar 2 modelos, Sim. e a gente vai usufruir as vertentes dos modelos, né? Inclusive, até para quem está desenvolvendo, eu tive percebendo durante minha utilização das IAs que ela trabalha muito bem com microserviço. Então, se você tem um serviço que trabalha especificamente com uma funcionalidade, cara, a IA vai deslanchar no desenvolvimento muito legal. Agora, se você tem um monolito gigante, que para quem não entende esses termos técnicos, microserviço é basicamente um serviço faz uma coisa e você tem esses compilados. Então, basicamente, você tem um microserviço que faz geração de post, o outro faz o agendamento, e aí você tem o orquestrador por trás. O monolito é uma aplicação construída inteira numa base só. Basicamente isso, generalizando muito. Quando você trabalha com um monolito muito grande, com muitas regras de negócio, ela se perde um pouco. E ela gasta muito mais tokens para poder aprender sobre como ela vai trabalhar ali dentro. Então, talvez, se você está criando algo com IA, trabalhe em porções menores, que talvez ela vai ter um resultado melhor na geração. Eu avisei vocês que ia ser técnico, né? Tá vendo? Por isso que a gente trouxe os melhores especialistas aqui da nossa cidade, da região. A galera realmente tá inteirada, vive isso o dia todo dia, dando treinamento ou aplicando nas ferramentas, né? Otimizando a equipe aí. Mas você pode, obviamente, inclusive eu quero que vocês falem agora, né? Um pouquinho das IAs que vocês recomendam ou que vocês utilizam mais, né? A gente sabe que o GPT veio primeiro e aí ele tem talvez... Enfim... divide comigo, João. Primeiro, o que você tem recomendado, são várias, cada um para uma situação, como que funciona? Eu acho que assim, primeiro depende de quem usa, né? Então, igual eu falei, a ferramenta é o canivete, você vai escolher como você usa, quanto você gera de contexto lá dentro. No nosso caso da empresa, a IA que funciona melhor é o ChatGPT,
devido à bagagem de contexto que ele tem. Então a gente Perfeito. faz uma curadoria da área de memórias dele, a gente tem ele fechado para a empresa, né? Então ele não compartilha dados, a gente tem o plano empresarial. Mas é inegável o quão o cloud é superior em capacidade de processamento, de entender Legal. mais a fundo o contexto. Quando lançou o Fable, cara, é assim, Sensacional, né? Absurdo. foi um Pena que durou absurdo. pouco. Durou pouco, foi um absurdo. Por que durou pouco? Então, justamente esse problema, ele não, Pode ir nos não dá Estados pra Unidos, né? controlar. Entendi. Então os Estados Unidos falou, calma aí, não solta isso pro mundo, vamos Poderoso entender, demais. Entendi. deixa eu entender esse cara e depois vamos ver. Talvez o Irã tá de olho. Né? Cara, é uma loucura, loucura. Mas a gente não tá numa guerra mundial, né, gente? Não literalmente guerra, mas... Bom, tem as guerras, é evidente, mas a tecnologia hoje, disparado, é a maior fonte de guerra, né? Sim. Quem tem conhecimento, tempo, processamento e execução. Então, tá complexo hoje em dia. Né? Sim, eu sei que a gente mudou um pouco o foco da pergunta, eu acho que daqui a pouco a gente volta para terminar a conclusão do João, mas será que a gente pode bater sem entrar em lado político nenhum? A gente tá vivendo a Guerra Fria da IA? Um modelo contra o outro? Será que a gente tá vivendo? Mas há anos, né? Há anos isso. Não necessariamente a Guerra Fria da IA, a Guerra Quente mesmo, tá todo mundo sabendo. Do Mas eu nada acho um que- lança eu um acho que modelo, no outro floresceu dia mais lança agora, outro. né? Eu Essa- digo justamente por isso, porque é muito interessante o comportamento de mercado, cara. O Cloud lança alguma atualização de qualquer modelo, no mesmo modelo, o Kimi lança, a GPT lança, o Gemini lança também. Ou E os- todo mundo usa o mesmo kernel, né? Será? Ah lá. Ou todo mundo usa a mesma fonte de desenvolvimento. Cara, Tudo um Linux no final, Eu não né? queria trazer. Somos nós, É. né, pra saber. Eu não queria trazer esse ponto, mas eu vou precisar trazer, porque envolve o Brasil e eu sempre quero o Brasil na frente de todo mundo. Mas eu não sei se vocês chegaram a ver o exemplo do modelo Rio, que aconteceu essa semana. Cara, infelizmente receberam aportes de investimento e lançaram um modelo brasileiro que foi extremamente bom nos benches, cara. O pessoal ficou super surpreso. Só que depois descobriram que eles basicamente mergearam 2 modelos já de base pública e estavam Verdade, utilizando. cara. E agora agora a gente tá realmente, foi o teste, estamos agora desenvolvendo o próprio modelo. Energia é bonito, mas eles clonaram. Exato. Eu acho que E Tá posso ser certo, sincero, isso. existe muita empresa que usa isso. Usa um modelo por trás e fala que lançou a própria IA. Gente, Ctrl-C, não, Ctrl-V. isso daí existe demais. Grandes líderes de mercado, Sim. agregadores de IA. Eu não vou falar o Claro. nome das empresas, mas se você pesquisar agregador de IA, você vai entender quem é a startup que eu tô falando. Entendi. Sim, sim. Que causa insegurança, porque você não sabe se está fazendo a coisa certa, mas negócio é negócio. Eles tiveram uma ideia de negócio, então tem gente querendo ter várias IAs e eles estão vendendo para quem quer isso, mas nosso papel aqui é conscientizar que estude bem, né, antes de tomar essas decisões. Não quer dizer que você vai ter problemas, assim, Sim. mas é o que eles estão vendendo. O que eles estão vendendo não é verdade. Mas eu acho que dentro dessa questão de o GPT atualizou, o cloud atualiza, o mundo todo atualiza, eu acho que negócio é negócio, tem gente que colocou dinheiro e não quer perder dinheiro. Sim. Então, se o seu concorrente atualizou, por que você não vai atualizar? Sim. Eu fugiria desses cenários mais conspiracionistas, sabe? Sim. Assim, de Sim, sim. pegar filho Claro. da AI e tal. Eu iria mais para um olhar do que a gente tem na mesa, assim. Eles são negócios. Sim. Inclusive, é legal falar disso porque o chat GPT, o Cloud, o Gemini sendo um negócio, o que eles querem? Eles querem ganhar dinheiro. Para eles ganharem dinheiro, é claro que além do propósito da marca, e Sim. isso sempre, né? Mas eles têm que deixar a ferramenta de fácil acesso, de Sim. boa utilização. Então, o que a gente conversou de engenharia de prompt um dia, a profissão do futuro, vem mudando. Porque se não for fácil conversar com algum modelo de IA, ninguém vai comprar, ninguém vai pagar, Sim, vai ficar sim. só na mão das grandes empresas. Então a gente tem que olhar muito para isso. Não é. A gente não está falando de um filme de ficção científica, a gente está falando de vida real. E eles são negócios que Sim. têm investidores, que, enfim, que geram empregos, geram renda e tal. Então acho que a gente também tem que ter esse olhar mais pé no chão, né? De negócio. E a cada 6 meses, alguma Big Tech demite 20 mil funcionários, essas são as manchetes, Olha só, e né? depois eles recontratam Recontratam. 20 mil funcionários. Exato. Ou seja, não desligou ninguém. Isso é verdade. Exatamente. Tinha um monte de prestador de serviço que eles identificaram que não estava mais
ou acabou o projeto, Sim. acabou demanda, Sim, pro sim, AIS sim. estava prestando serviço lá para Meta, cara, encerrou um contrato, você entra nesse round de demissionados ali, Sim. Sim, demitidos, sim, né? sim, sim. Agora, daqui 6 meses entra um novo projeto, a AIS tá lá de novo, Sim. fazendo, então, É isso. gente, manipulação de mercado, estratégia de publicidade, Faz parte do jogo, né, o cara? Thiago Fink falando do Mega Brain, né? Meu Deus. Tá, vocês assistiram Eu esse, vi esse uma coisa corte? sobre isso. Sim. É engraçado, de ridículo, porque é. Sim. E, cara, ponto. Errado ou não, como ele tava usando, chegou na boca de todo mundo. Sim. Marqueteiro, né? E até um ponto muito bacana, o João comentou, né? Existem essas empresas que fazem agregação de IA, mas também acho que eu não tenho problema nenhum disso de falar, de um grande amigo meu, Bruno Brambila, né? Ele é sócio da Big Link. Eles criaram justamente um modelo para IAs de marketing, então isso é muito bacana e eles estão trabalhando há 2 anos nisso. Então, muitas das vezes, estamos vendo, né, esse boom, muitas IAs sendo lançadas, muitas empresas lançando a sua, mas também é um trabalho de muito tempo, né? Para quem está vivendo a IA hoje, 2016, 2017, com certeza iniciaram esse desenvolvimento e pivotaram em N caminhos. Então, muito importante também você ver como isso impacta o negócio, porque, igual o João falou, eles querem gerar lucro. Mas hoje, por exemplo, a gente tem aí a OpenAI torrando dinheiro. Até recentemente a Anthropic mexeu um pouco no cloud. Então, se você usa em horário comercial, você gasta mais token. Você tem menos trabalho ali para Todo poder mundo programando da executar. meia-noite às 6. É isso. E é Mudar pra realidade. Índia. Mudar pra Índia, trabalhar Mas de vamos noite. voltar agora nas recomendações de IA. Eu Vamos acho lá. muito importante. Verdade. Vai lá, Então, por favor, acho que João. assim, primeiro passo, vai no chat GPT, experimenta. Top. Aí se você está num contexto que você usa a IA para ganhar dinheiro, que realmente te ajuda a ser mais produtivo, eu iria para o cloud. Eu costumo dizer que o cloud ele é uma IA muito mais humanizada, ela é uma IA que leva em consideração mais questões de... E está no próprio cerne da empresa, Certo. ser mais privativa quanto a dados, ser mais humanizada, Sim. diferentemente da OpenAI que tem outras diretrizes. Mas eu iria começar no ChatGPT. O Gemini, a gente pode colocar ele aqui como um gigante assistente, né? Então ele tá dentro do Google, tá dentro do Gmail. O legal da Google é que ela não pode, ela pode não ser uma líder na IA, né? Vamos colocar líder como IA o Anthropic ou o OpenAI disputando. Certo. Mas é inegável que a Google ela teve uma grande capacidade que nenhuma outra teve de colocar IA no seu ecossistema. Perfeito. Então, se você usa Perfeito. Gmail, você tem lá o Gemini lá. Se você usa o Drive, você tem ele lá. Se você usa o Google Chrome, Sim. tem agora o botãozinho da IA. Então, a Google, ela agregou muito valor no seu ecossistema, porque ela é uma empresa de ecossistema, né? Então, ela correu atrás do prejuízo, colocou o Gemini lá em todo o seu ecossistema, e alguém que tá dando muita vergonha é a Apple, que não... Né, tá Até agora- parada, meu, tava negociando com o Gemini pra ver se Sim. traria ele pra cá e tal, não sei o quê. Mas a Apple, ela tá correndo atrás, isso aí, o Steve Jobs deve estar... Se remoendo. Realmente, cara. Realmente. A Google deu uma aula. Eu, por exemplo, eu gosto muito do Gemini, né? Eu uso muito o Gemini. Uhum. Eu programo no Antigraft, que é o... Você usa ele dentro do Antigraft? Na verdade, quando você baixa o Antigraft, já vem ali. Exato, ele lá, você né? atrela ali elas e você instalando o cloud do seu computador, você já Você aparece. usa ele dentro da ideia lá. E o mais legal do Antigraft, você pode abrir uma lateral com o Gemini e você pode abrir quantas quiser do cloud ali. Sim. Então você pode utilizar várias vertentes em vários programas trabalhando simultaneamente, e aí vai da sua capacidade de desenvolvimento, né? Show, Tudo show. das quantias de agentes que você consegue criar ali dentro. O cloud, para mim, funciona muito bem porque ele tem um espaço de cowork, né? Então, Sim. quando você baixa ele, lê e-mails, todo dia, por exemplo, chega documento que eu preciso validar, então esses documentos já chegam no e-mail, eu consigo receber eles, já Sim. documento em planilha, para ficar uma gestão, então para mim facilita muito dentro do Perfeito. meu ambiente de trabalho. Eu acho que o futuro disso vai ser a mesma leva, que a Microsoft teve do pulo do gato do Bill Gates, né? Ele foi nas escolas, ele patrocinava os computadores Nossa. todos eram Microsoft. Microsoft. Aí quando todo mundo saía da faculdade, sabia mexer em Microsoft. Então, essa é a parte que eu acho que quando a IA quem investir na educação e liberar acesso, por exemplo, o Google, o Gemini está muito forte nessa parte de educação. Todos os Verdade. professores, tanto de Sim. São Paulo, têm o Gemini. Sim. Todos os alunos têm o Gemini. Pô, o Gemini é bom? Não, é mais pulverizado. É o PC da Top. Positivo que todo mundo tinha acesso. Sim. Perfeito. Então, acho que esse é o caminho. Cara, excelente. Eu já tenho uma visão diferente. Eu, particularmente, no meu pessoal, não automatizo praticamente nada no meu pessoal.
eu utilizo mais a IA como ferramenta de trabalho mesmo para otimizar processos dos meus clientes. Então, como que eu uso hoje, tá? E até recomendação para quem vai criar produtos, já criei alguns, validamos alguns, testamos Legal. outros. Tô até aqui hoje com a pulseirinha do QIFI por causa de desses produtos. A gente criou um produto inteiramente utilizando o Cloud Code, que ele já bateu mais de 40 mil de faturamento. Legal. Muito bacana. Só que como a gente utiliza hoje? Eu trouxe o exemplo do Yes SEO, né? Sim, Teve até sim. um exemplo de um cliente nosso, que é uma distribuidora, onde nós criamos um sistema de representação e a gente utiliza IA para classificação de produtos. Então ele imputa ali uma planilha gigantesca que vem da fábrica e ele classifica se aquele produto ele tem uma categoria de brinquedo, se ele tem uma categoria, por exemplo, de roupa, se ele é um talher, para a gente poder ter essa classificação dentro da plataforma que nós criamos. Legal. Para isso, a gente utiliza o modelo do GPT, também o 4.1 mini, Certo. porque justamente ele não tem um custo tão grande, tem um custo-benefício legal. Agora, a gente utiliza no time Cloud Code, a gente recentemente colocou a assinatura. Hoje, eu particularmente, a gente tem um plano Max 10x e eu, no meu pessoal, eu tenho 5x, porque eu não vivo sem. Legal. Inclusive, agora tá rodando 2 prompts, que eu espero já ter terminado, mas já tá rodando lá com Cloud Code e deixei rodando no Se você podcast. chegar lá, você deseja prosseguir ou não? Aí vai doer no coração. Não, mas eu Cara, aprovei isso- o plano antes. Isso é uma parte muito interessante. Esse meu primo Pedro, ele me mandou antes de ontem, falou, cara, acho que minha primeira evolução grande foi parar que o Cloud e o Gemini fiquem me pedindo aprovações que eu já estabeleci que estão prontas. Né? Legal. Cara, porque isso realmente incomoda, né? Você tá ali, parece, Sim, ô irmão, sim, trabalha sim. aí. Você não... Hoje eu consegui criar regra, mas antes era no Danger, Skip Permissions e vambora. Até um dia que deu bosta. Perfeito. E é assim que você aprende, vai Lógico, testando. lógico, E isso faz muito sentido. Hoje também tem muita gente que tem skills ali dentro do Cloud Code. É muito legal porque comunidade de desenvolvimento. Se você é um entusiasta de IA, quer criar produtos com IA, cara, hoje você não precisa ser um dev, mas, cara, eu tenho uma recomendação muito grande. Participa. Entre em grupo disso, porque a troca de desenvolvedores sempre aconteceu desde lá antigamente com o Stack Overflow. Todo mundo tirava dúvida com todo mundo, e com a IA é a mesma coisa. Hoje em dia a galera compartilha skill, Como compartilha você as é agentes. novo, você pegou Stack Overflow, a gente tinha fórum. Mas ele usa a boina. Usa a boina. Não. Mas você é jovem, Stack Overflow já faliu, já. Já era fórum, né, Era cara? fórum. Nossa. Ah, faz Então, parte, a é ali que comunidade da TI, cara, diferentemente de outras profissões, a gente se orgulha de ser essa colaborativa, né, cara? A Legal. gente sempre ajuda um ao outro, isso é muito bacana mesmo. Não, muito isso legal. é algo que eu sempre tiro o chapéu e com a IA permaneceu. Nossa, Eu permaneceu participo muito. de umas, cara, quando lançou o Fable, todo mundo testando, um estourava token, um tu enviava referral commit pra Bem legal. ganhar porcentagem. Isso é Era bom. muito legal. E eu acho que é isso que cria a IA. Vamos ser sinceros. Hoje a gente só tá vivendo o acesso à democratização dela. É. Tá acessível. Só tá acessível porque todo mundo se ajuda. As empresas compartilham entre si, as empresas estão torrando dinheiro para isso, nenhuma praticamente está dando lucro, porque querem que as coisas aconteçam. E graças a Deus as coisas estão realmente acontecendo. É, não dá lucro também porque eles designam o valor da receita para estudos, Reinvestimento, etc. né? Reinveste, né? Aí o Reinvestimento. salário do cara tá lá com reinvestimento, né? Exato. Também tem essa também, não dá Também, lucro. é. Não dá. Eu entendo, dá lucro, mas não dá. É isso. Pessoal, ó, mas foi muito legal, né? Vocês dividirem também as que vocês mais utilizam, né? Porque cada um num cenário, né? Quando mais focado em desenvolvimento, Sim. acho que pro dia a dia, realmente o GPT, né? Essa questão do ecossistema traz pro mundo do marketing, ecossistema, comunidade, é isso que depois vai diferenciar, né? Ah, mas é a melhor? Talvez não seja a melhor, mas é a mais conhecida, é o que tá mais fácil, acessível, e o marketing tá dentro disso, né? Então é importante também que tenha concorrência para que a gente Sim, possa, sim, sim. né? Com certeza. Até porque, para quem, os empresários, as pessoas que estão nos assistindo, já deu para entender que não é simples, né? Simples é você chegar lá e pedir alguma coisa básica, que horas que é o jogo hoje Sim. da Copa, né? Agora, quando você atrela isso a produto, a serviço, a processo, é preciso ter profissionais como esses que estão aqui na mesa. Não adianta você, dono de uma lanchonete, dono de uma indústria de pet, enfim, seja qual for o seu negócio, querer parar a sua vida, ou você pode até fazer, mas desde que você pare realmente e foque só nisso. Porque, caso não, você precisa contratar os profissionais certos para criar isso, para fazer isso acontecer. Temos a startup da Volta, né, que você comentou. Sim. A própria YesDev hoje a gente atende Sim. muito com Sim, isso. sim. O Victor tem otimizado muito ali o processo dos próprios clientes, né? Sim, sim. Entregando mais. Posso Então- só adiantar, trazer um exemplo agora? Você Não, comentou não, dono de... tô brincando. Putz. Dono de lanchonete. Às vezes tem alguns negócios que o pessoal olha e fala, cara, eu não vou colocar IA, não dá pra pôr IA no meu negócio. Como que eu aqui, dono de bar, coloco uma IA? Perfeito. Posso dar um exemplo de aplicação? Você pode colocar
um agente para ficar olhando e entrando em contato com o fornecedor para automatizar você ir atrás de ver preço de tal produto. Para você encontrar o fornecedor mais barato. Às Legal. vezes é algo... Via WhatsApp? Via WhatsApp. Entendi. Coloca ali uma API, uma Evolution da vida. Sim. Não é a API oficial, mas, cara, você pode automatizar isso para você ir olhando qual que vai estar mais barato naquela semana e colocando. E a dica que eu dou, até porque a gente está falando com todos os tipos de profissionais que estão nos assistindo, Sim. né? Desde o mais técnico, o programador, né? Até o empreendedor que está ali perdido, né? Primeiro entenda um pouco mais, se aprofunda, faça um treinamento, vai na Treinacons, Aptidão tecnológica. procura a Exato. aptidão tecnológica, né? Então, acessa. A gente passou por um tempo, né, João, em relação ao tráfego pago, né? Sim. Eu quero fazer tráfego pago. Nossa. Então, assim, você precisa entender o que é o tráfego pago, mergulhar um pouco nisso para depois trazer essas ferramentas, né? E para os programadores, para a galera mais técnica, vocês já viram aqui a profundidade que vai, né? Aonde dá para chegar, né? Então, vai lá. Eu ia comentar sobre você falando do público que está ouvindo, né? Certo. Você comentou sobre como as grandes empresas fazem, né? Dentro da Votra, a gente tem uma grande oportunidade de trabalhar com empresas globais. Legal. E aí a gente fez uma reunião que tinha todo o time de diretoria, uma empresa que cria soluções para a área da saúde, global, gigante, e eles sabem exatamente o que eles querem. Top. Excelente. Se você não entregar aquilo que eles querem, vamos ver outra startup, eles têm muito isso, primeiro eles cotam com startups, então a gente fez parte de uma cotação de 3 startups. Legal. Enquanto eles também orçavam com 2 universidades. Então, empresas globais, elas sabem muito bem o que elas querem. Tem um objetivo muito claro, então, esse ano eu preciso alcançar, por exemplo, tanto de receita em algum lugar. Aí você olha e fala, tá, para alcançar esse tanto de receita, o que eu preciso fazer? Então eu vou precisar contratar essa startup. Mas se essa startup não me entregar isso, então eu não consigo chegar lá. Então, tem, claro, um grande objetivo, uma grande estratégia. Sim. Mas elas sabem muito bem o que elas querem. E por que elas não fazem? Eu falei assim, cara, é uma empresa global gigantesca, ela cria tomografia, ela cria máquinas. Até tem departamento, às vezes, de Tem TI. departamento. Ela é boa. Aí o Exato. gestor Gasta falou energia com assim, isso. a gente tem um negócio principal, não é o nosso core business. É isso fazer aí. isso. Exato. É isso aí. Eu vou Perfeito. gastar energia, tempo, dinheiro, eu pago você, vejo o ROI e aí a gente continua. Perfeito. Isso, inclusive, é muito legal porque eu já participei de um programa desses de startup com uma outra parceria, justamente de uma Big Tech que trabalha, é uma Big Tech, só que ela é do ramo de cerveja. Muitas pessoas vão saber qual que é, acho que posso até falar, Ambev Tech. Ambev, né? Por que a Ambev de cerveja tem o ramo da BevTech? Cara, vocês já pararam pra pensar nisso? Porque justamente não é o core business deles, mas eles têm diversos programas, como a Bembev, que fazem esses programas de startup, onde normalmente eles trabalham, né, prova de conceito. Então você faz uma POC, que é basicamente o projeto grande, uma escala reduzida. Isso dando certo, aí eles recontratam a startup para desenvolver, de fato, o projeto completo. E isso gira muito no ramo de IA. Sim, Dá pra você com criar certeza. diversos Basicamente, projetos. vocês traduziram que quanto maior a empresa e mais consolidada ela tem algo que as empresas pequenas estão com dificuldade de enxergar, que é cultura, Exato. Com Exato. certeza. né? Então tem muita dificuldade, que no marketing provavelmente você vai ter isso. Pô, eu quero divulgar meu negócio. O que você faz no seu negócio? Cara, acho que o empresário fala um zilhão de coisas, mas ele não consegue enxergar o que ele realmente faz bem O feito. core é principal. Isso é muito difícil, né? Então, como que você Mas implementa estratégia IA se você não sabe exatamente para onde você vai, nem como você quer chegar, né? Tem uma máxima que é muito legal. Aonde eu estou, quem eu sou e para onde eu quero ir. Se você pensa Perfeito, daí, cara. Perfeito. As bases da gestão estratégica. Cada elemento da gestão estratégica vai te contar quem você é, cultura, né? Onde você Exato. está, sua análise, e para onde você quer ir, seu planejamento. Não, inclusive, nós falamos muito aqui dentro, não sei se já comentaram até de custo-benefício, isso foi muito legal, acho que contribui muito para que o empreendedor, o pequeno, ou o grande, ou o Sim, médio, sim. quem está nos ouvindo, entender que também não é uma coisa assim, né? Essa conta sim, grátis que não você é. tem, não vai acontecer milagres, né? Não vai ter soluções que vão resolver seu problema, então envolve investimento. Então, é importante que você tenha, primeiro, paciência, né? Para olhar para o seu negócio, ver onde você está, que momento que você, o que você quer chegar, qual dor você quer suprir, e a
partir daí, ou se aprofundar, né, em uma determinada IA, né, automaticamente com a sua própria equipe, ou contratar empresas como a gente tem aqui para fazer esse trabalho de otimização, que vão focar, que vai ver qual que é a melhor IA, como que vai ser a melhor forma de reduzir custo de investimento para utilizar, né, dentro dos agentes, das pesquisas. Então é muito complexo isso. Então é preciso se preparar, se organizar para utilizar a IA com profundidade, com sucesso, né? Perfeito, isso mesmo. Perfeito. Muito bom, hein, Jean? Rapaz do céu. Chique, hein? Chique Você demais. vai pagar o almoço pros meninos ou não? Vamos pensar, né? Mas tá de noite? Tá de noite não? Ah, não, então noite. ferrou. Ó, e por isso mesmo que eu falei almoço, pô. É verdade. Não existe almoço grátis, pô. Perfeito. Brincadeira, vamos lá, ó. Pessoal, agora nós vamos pensar, já indo para a reta final do nosso episódio, né? Vamos falar um pouquinho aí sobre o futuro, né? O futuro da inteligência artificial. Fala para mim, Kaique, o que você acha aí? Para onde nós vamos direcionar, talvez daqui 5, 10 anos? O que você acha que vai acontecer? Esse ponto eu queria mudar um pouco a dinâmica. Vai Porque lá. a minha opinião, eu creio que vai ser a mais polêmica daqui, tá? E eu queria entender, antes da gente partir pro ponto técnico, a visão Certo. de marketing e vendas, da onde o marketing e vendas acha que vai estar daqui... Quantos anos? 5 anos, né? 5 anos. Cinco, Da onde a gente vai estar daqui 2030, né, 5 o anos? futuro. Por quê? Cara, hoje os desenvolvedores vivem um mundo que a IA mudou completamente o mercado de desenvolvimento. Certo, certo. O que não aconteceu em outras áreas. A gestão estratégica permanece a mesma gestão agora com outras ferramentas, Sim. só que você sempre vai precisar ter um BP, você sempre vai precisar entender sobre sua análise SWOT, isso não vai mudar. Pois é. Então, do ponto de vista marketing e vendas, onde você acha que a IA vai te impactar daqui 5 anos? Mas não tá planejado. Quem pergunta sou eu. Eu sei. Cachorro, Te né? pegou de costas de Não, mas você. vamos lá, eu acho que é super pertinente, foi bom, ó, a pergunta é ótima. E marketeiramente, né, olhando lá para Yesmart, todo o grupo IES que a gente vem trabalhando, eu falo muito para os nossos clientes. Primeiro que entra um pouco do que a gente já conversou, trabalhar como comunidade, como ecossistema, tá? Quanto mais a sua empresa ela conseguir atender mais, ela conseguir fidelizar, ela gerar uma experiência melhor, seja com tecnologia, seja com IA, seja, Sim. né, independente da ação que você for criar, que você crie essa fidelização. Nós estamos nessa era. O Vitor trouxe a questão do e-commerce, nesse boom pós-pandemia, as pessoas robotizaram tudo, né? Ah, eu vou comprar online, delivery. O que aconteceu 2, 3, 4 anos depois? As pessoas cansaram, né? Elas querem conversar, elas querem se comunicar. Pensando no programador, no estudante que está nos ouvindo, ele precisa gerar essa skill de inteligência natural, como eu comentei, né? Ele precisa criar essa vivência. A comunicação, gente, né? O João trouxe também gestão com pessoas. É uma skill do futuro. Sim. Então, se você, em paralelo com uma IA bem trabalhada, bem estudada, bem estratégica, você tiver skill de comunicação, você saber se lidar, criar um network, eu acho que aí é um deparo, né? Um equilíbrio muito bom para atingir o futuro. Então, marketeiramente, eu falo isso para todos os nossos clientes, é preciso você aparecer, você colocar o rosto ali, você indiretamente tá vivendo o seu negócio. Não tem como robotizar as pessoas pós-pandemia, né? Pós esse tempo todo aí, o que aconteceu? As pessoas estão valorizando o humano, tá? Mas não quer dizer que você não tem que usar e precisa usar a IA para otimizar vários processos da sua empresa. Acho que é o meu ponto aí. Excelente. Bom, excelente. Cara, eu acho que é muito difícil da gente projetar o futuro entendendo o presente de quão rápido tá, né? Sim. Eu já penso que pro futuro a gente vai dar alguns passos para trás, Show. tá? Criar consistência, consolidar algumas ferramentas. Então a gente tem um mix de explosão de ferramentas, ideias, métodos, etc. Eu acho que a gente tem que consolidar isso agora para saber o que de fato promove ganho real, né? Assim como uma empresa, ela vende online, ela vende fisicamente, eu vou entrar pro Mercado Livre. O Mercado Livre entra pro Brasil inteiro, trabalho pro Full, etc, tal. Aí ela vende um monte, no final do mês ela vê que ela pagou para vender. Sim. Certo. Então, pô, e aí, como que eu faço isso? O Mercado Livre é ruim? Não. Os marketplaces são ruins? Não. Mas você tem que saber o que você faz dentro do que você pode atingir, né? Então, Excelente. eu acho que agora Perfeito. é essa onda, dar um passo para trás, respirar um pouco, todo mundo tá muito com os ânimos muito à flor da pele, todo mundo quer muito. Galera, não, com respeito à idade de vocês, mas todo mundo quer ser gerente, CEO com 20, 22 anos de idade. Isso, cara, isso leva 40 anos, você tem que ter experiência. Exato. Você tem que ter tempo de mesa, você tem que ter discutido muito, você tem que ter brigado muito, você tem que ter vendido um pouco da tua saúde, da tua família. Isso vai acontecer mesmo, Com é certeza. isso mesmo. Sim, sim. Não é simples. E com esse boom da IA,
torna algo muito Ilusório. ilusório. Essa é a palavra. Parece que é tudo muito simples e muito fácil, o que realmente não é, né? Às vezes você vê uma pessoa que executa algo com muita praticidade, mas é a competência daquela pessoa, não é porque o Cristiano Sim. Ronaldo tá jogando, o Messi tá jogando que parece simples, né? Ou um cara tocando uma guitarra parece simples, você vai tentar fazer, você não consegue. Verdade. Então por que que você valoriza essa dificuldade e a dificuldade de quem está executando um serviço para você, a pessoa não valoriza, né? Sim. Então, eu, enquanto prestador de serviço e mesmo funcionário, eu prezo por ter a máxima entrega com o mínimo de eficiência, né? Quase uma performance ali, mas com tudo muito bem executado. Sim. Peço o chão, documentado, até porque eu não posso pensar só em mim. Eu tenho que pensar na longevidade. Um dia eu posso não estar mais aqui e aquilo que eu Perfeito. comecei, alguém tem que continuar, né? Eu acho que é isso que a gente tem que levar. Dar um passo para trás, documentar um pouco mais, respirar um pouco mais, Show de bola. ler melhor. Show de bola. Beleza? Não tenho um número que me fugiu da memória, mas a maioria das crianças que estão entrando no sexto ano não, no primeiro aninho, Certo, 6 certo. anos, Certo. nas séries iniciais, elas vão ter trabalhos que não existem. Sim. Entendi. Novas profissões. Novas profissões. Então imagina, quem está agora se formando vai ser gerente de profissões que não existem, e quem está entrando agora na escola primária vão ser funcionários de profissões que não existem, né? De funções que não existem. Então, como eu concordo com vocês, que é muito difícil você prever o futuro, é melhor a gente criar o futuro, né? Porque aí a gente, né, olha Molda. para onde molda. Exato. Isso é Perfeito. algo que eu levo muito no meu propósito profissional, que é moldar futuro, né? Você ajudar alguém a moldar o futuro, você ajudar pessoas a crescerem em negócios também. Daqui a 5 anos vai ter um redesenho empresarial, né? A gente não sabe como vai ser, como vão ser as funções, como vão ser as tarefas. A gente entende que a IA, ela substitui de baixo para cima, então, uma tarefa, Perfeito. mandar uma mensagem é uma tarefa. Sim. Cotar fornecedor é uma tarefa. Aí a gente tem a função aqui, relacionamento. E aí a gente tem um cargo aqui, gestor de alguma coisa. Certo. Então ela vai subindo, assim, ela vai ter tarefas que ela vai suprir, logo, suprir uma função toda, mas vão ter várias outras funções com Sim, várias outras concordo. tarefas que ela não vai Mas- suprir. Então a gente tem que ter só esse olhar para o futuro. Não se assustar, porque o humano, ele é humano e a gente tem que entender também algo que é muito forte. Para quem está assistindo, para quem está começando agora, quem é o júnior de hoje, né, quem está se formando, quem está abrindo um negócio, serve para pessoas e para negócios, é escolher o que nunca muda. Em vez de você perguntar, né, como que vai estar daqui a... Não, o que que nunca muda? E a gente conversou, pessoas nunca Legal. mudam. Sim. Sim. Interessante. Então, eu coloquei na minha cabeça o que nunca muda, no que eu sou bom. Eu sempre vi muita gente bem-sucedida falando que é bom vendedor, né? Que o fato de ser bom vendedor levou ele a bons Sim, lugares. Eu sim, falei, cara, eu não sou bom de venda. E eu pensei, cara, eu sou muito bom de resolver problema. Então, enquanto o mundo for mundo, Vai ter problema. vai ter problema para Exato. ser resolvido. Eu não sei como eu vou resolver, não sei se eu vou usar IA, não vou usar IA, como que eu vou resolver, mas eu gosto de resolver. Eu acordo e me sinto bem de resolver problemas que vão moldar o futuro. E para o seu negócio também, para o seu negócio não sumir, o que que nunca muda? O que que você faz muito bem? Perfeito. E a Treina Perfeito. Bons do planejamento estratégico moldou isso muito bem e a gente sabe que não tem como nós ficarmos obsoletos porque a gente entendeu o que nunca muda. Claro que se amanhã mudar, o mundo mudar, a gente de novo define o que nunca muda. E busca. Exatamente. Então, olha para o futuro, cria o seu futuro entendendo o Perfeito. que não muda. Perfeito. Show de bola, hein? Eu acho que a minha opinião não vai ser tão polêmica assim, não. Show. Porque vai muito de conta com isso. Eu acho que o que vai acontecer e a partir de agora sai muito do que a base do que a gente tem, vai pro achismo meu, o achismo do Kaique. O fato é que hoje as empresas não estão dando lucro e, como todo negócio, as empresas de IA, elas precisam sobreviver, precisam pagar conta e ninguém paga conta torrando só dinheiro de investidor. Torra-se até certo momento. Então eu entendo que nos próximos 1 ano, talvez menos, o custo de token vai subir bastante. Então, eu creio que a gente está vivendo uma bolha que, em certo momento, o custo de desenvolvimento com IA ele vai estourar e vai crescer exponencialmente. Porque hoje, o meu plano que eu pago é 550 por mês no minha pessoa física e eu tenho certeza que eu gasto muito mais tokens que isso. Eu gasto uns $2.000 por mês só de token com tudo que eu construo.
Então, esses tokens eles precisam sair de algum lugar, então eu creio que custo de desenvolvimento vai estourar. Então, precisa se aproveitar o momento. E principalmente ponto de segurança, igual a gente comentou. A partir do momento que tudo que é criado por bem, também existe aquela pessoa que vai usar pelo mal, e o modelo Mitos, ele veio aqui para esclarecer isso. Já aconteceu, não vai ser algo que vai acontecer, então talvez as pessoas vão ter que olhar muito mais eticamente, talvez blindar muito mais do que já está sendo hoje. Até porque se uma máquina constrói, uma máquina consegue quebrar, vai do mesmo encontro de pessoas constroem, pessoas quebram. Exato. E principalmente para profissões, né? Eu creio que vai muito de encontro com o que o João disse, mas eu sou um pouquinho mais extremista. Eu acho que da mesma forma que máquina de datilografar acabou, computador não sei se vai acabar, mas ele está se tornando algo cada vez mais presente. Talvez daqui a pouco a gente vá utilizar uma visão um pouquinho mais Skynet da vida, né? Tudo interligado. Mas eu vejo que para de 2030 muitas profissões vão deixar de existir e você vai precisar se adaptar. Muito bom, hein? Caramba, show de bola. Já era esperado, né, Jean? Estamos aqui com, ó, o pessoal aqui, a régua é Pra alta 2030 mesmo. espera só que é nossa na cara. E posso ser sincero, desenvolvedor já acabou do jeito que era Já antes. acabou. Hoje tá Sim, completamente acabou, diferente. É verdade. E talvez 2030 vai estar diferente mais ainda. É lógico. Talvez antes a gente tinha pessoas focadas só em segurança. Exato. Talvez a segurança hoje vai ser o core. Você vai primeiro olhar para segurança. Igual em certo momento a gente começou a olhar para teste primeiro, que antes ali, na época do Vitor, ele vai saber me dizer melhor, ali em Obrigado. 2005, 98, Obrigado. não brincando. Obrigado. A gente codava e depois testava. Sim. Hoje, a gente já tem o TDD, que a gente testa primeiro, coda e depois refina para passar no teste de novo. Talvez a gente vai primeiro blindar tudo para depois codar. Hoje não é assim. A gente coda e blinda. E a gente vai blindando durante o coda, mas talvez a gente vá fazer a segurança antes. Não sei se dá para me entender. E vou dizer uma coisa aqui, né? Quanto mais tecnologia, mais IA, quanto mais otimização a gente fizer de robótica e tudo, que é maravilhoso, é muito bom Sim. para o nosso dia a dia, mais nós vamos dar valor nas pessoas. Então, a gente vai gerir emoção, ter com quem conversar, porque, infelizmente, nós sentimos falta disso, nós precisamos de emoção. Então, por mais que a gente tem que estudar, tem que se mergulhar mesmo, aí é a realidade. Mas quanto mais isso crescer, mais as pessoas, os humanos vão dar valor. Não podemos esquecer que quem Nas opera a IA pessoas. são humanos. É humano. Show de bola! Vamos pra reta. Vamos ver se vai rolar um troféuzinho aqui com o pessoal, Jean? Sabe qual profissão? Entrando na reta final, eu Bora. creio que vai ser a profissão do futuro? Pedreiro. Não dá pra IA substituir. Pronto, um ótimo exemplo. Entendeu? Não tem como, né? Ou tem? Tem, lógico. E agora? Eita. E agora? E agora? Os caras estão planejados, né? Vem pronta. Muda, é só a gente mudar o termo IA para tecnologia, né? Perfeito. Já dá pra IA é uma Vertente. tecnologia tá aqui, ó, cara. Tem coisa que você não precisa de IA, meu. Então, Exato. assim, tecnologia é uma técnica que resolve um problema. Sim. A roda é uma tecnologia. Sim, sim. Então a gente não precisa ter medo disso, cara. Vai melhorar. Se tá vindo, é pra melhorar. Exato. Pra Cirúrgico. resolver um problema, resolver uma dor. Como vai ser, vamos descobrir, né? E tomara a Deus que Excelente. resolva Não. pra bem, né? Excelente. E agora eu posso falar com propriedade, porque meu filho tá com 7 meses, né? Pô, ele vai ser o cara de celular, de telas, Sim, né? A sim. gente, eu não quero não ver tela, tudo, mas é inevitável. A geração dele é digital. É lógico. Vai dar um baile na gente. Ele vai dar um baile, porque assim, a juventude, os jovens, né, 13, 15 anos, como que tá? Já sabe mexer. Ou seja, a nossa realidade, principalmente minha do Vitor, vocês já estão nessa área mais, né, numa outra fase, mas assim, são gerações. Nós precisamos respeitar as gerações e navegar ali junto com O elas. que muda essas gerações é o nível de acesso que vocês tiveram. Sim. Exato. A democratização do acesso. Nós, Tá acessível. nós fomos ter acesso à tecnologia muito mais tarde, né? A Sim. gente eu trabalhei no lanche, meus pais tinham, você trabalhou no bar do seu pai. Sim, exatamente. Talvez a gente aprendeu a skill social antes da técnica, né? Exato. A gente teve a habilidade social. Já é um Bem pouco ressaltado. diferente no meu caso, talvez do João. Meu primeiro trampo já foi com tecnologia. Exato. Verdade. Muito bom, gente. Vamos lá, então. Vou fazer agora um case rápido, que é um quadro que a gente faz ali. Mas agora mais pessoal, né? Mas daria pra gente falar mais um monte aqui. Nossa, ficou uma... Vocês Fumaça, sentiram que né? ficou aquela Fumaça, coisa assim, pô, dava pra fumaça. falar mais isso, Mas é que vai Se longe. tiver 1 né? milhão de visualizações, a gente volta pra A parte gente faz o 2. V2, né? Ô, louco. Vou começar a botar, né? Escolher sozinho. Muito legal, né? Eu acho que esse tema vai longe, dá pra gente mergulhar em vários casos aí. Excelente. Podemos pensar, mesmo se não tiver 1 milhão, a gente pode pensar no outro, mais pra frente, Vamos lá. né? Vamos lá então, ó. Eu vou começar com você, então. Você tá aqui, Bora. né?
Por ordem alfabética não, porque é V, né? Tá, beleza. Então, fechou. Então, fechou. Case rápido, mas se você quiser demorar também, não tem problema. Fica à vontade, beleza? Vitor Marano, o que é sucesso pra você? O poder de transformar. Seja ambiente de trabalho, familiar, social. Quando você tem esse poder de transformar, seja financeiramente, você podendo prover algo para alguém, seja você inspirando dentro do ambiente de trabalho, ou seja você sendo um exemplo na tua família. Eu acho que isso é o nível de sucesso para mim. Muito bom. A importância da família na sua jornada? Mas tudo, né? Isso aqui, a família na jornada cria a primeira concepção do que é certo ou errado, e eu acho que todos aqui vivemos de famílias que nos deram esse alicerce, Sim. esse aporte. E agora, poder prover para nossa família tudo do bom e do melhor dentro daquilo que a gente pode, e isso é só com trabalho, né? Então, a Perfeito. família é nesse ponto. Excelente. E o que o Brasil precisa para melhorar? Seriedade. Eu acho que o futebol tá refletindo muito isso, né? Quando a gente comemora um gol contra o Haiti, como se fosse final de Copa do Mundo, mostra o quão difícil tá saindo a gente marcar gol. Então, ser um pouco mais sério nisso, parar de viver um pouco a fase americanizada do Brasil ainda, mostrar para os outros. Não, a gente tem que mostrar, não, é trabalhar árduo mesmo, né? Nessa parte e tentar entregar resultado. Na minha parte é isso aí. Vitor Marano merece um. Parabéns! Rapaz do céu. Você tá valendo aqui? Não. Seu cachorro mandou bem demais. Top demais. Show de bola. Vamos lá, então. Sim. Vamos para você agora, João. Vamos lá. João, fala pra mim aí, o que é sucesso pra você? Então, sucesso pra mim, acho que talvez pela minha idade, mas eu sou um cara de abaixar a cabeça e fazer, sabe? Então, não pensei muito daqui a pouco, sabe, no futuro e tal. Eu gosto muito de viver agora, acordar de manhã e gostar de estar fazendo o que eu faço. Então, acho que sucesso para alguém é você viver, você poder ganhar a vida, né? Viver fazendo o que você gosta, né? Bom, Escolher a sua vocação, o que você nasceu para fazer, trabalhar nisso. E eu acho que, assim, sempre olhar para pessoa, olhar para pessoas. Se você a gente tá aqui para olhar para essa TV, alguém teve que trabalhar e ela tá aqui por causa dessa pessoa. Sim. Você no seu trabalho tem que trabalhar com pessoas, então acho que você fazer a diferença na vida de outra pessoa é sucesso. E claro, olhando para depois para a família, né? Prover para a família, ainda mais eu como homem, nós aqui, né? Acho que é algo muito presente, né, na minha realidade. Eu acho que ter sucesso é você poder prover para sua família, tirar preocupações dela, né? Perfeito, cara. Cara, tá acontecendo, o mundo tá desse jeito, calma, deixa que eu resolvo, deixa que eu faço. Acho que Legal. sucesso é você poder falar isso, né? Top. A importância da família na jornada. É tudo, né? é tudo. Não tem outra resposta, é tudo. Quem ensina a gente a trabalhar, né? Quem ensina a gente a responder, o caráter. Se não fosse minha mãe, meu pai, minha irmã, todo mundo que tá lá Base em casa, ali, né? assim, pô, na base. Eu tive muita sorte de pegar pessoas rígidas na escola, Perfeito. minha mãe, Bom demais. para ensinar que o mundo é assim, né? O mundo ele precisa de realidade, precisa de seriedade, maturidade. Eu nunca parei para pensar nisso, mas quando eu entrei na empresa, o Rodrigo e o Leandro, inclusive são sócios da Avotra, Legal. eles me dizem isso, que eu sou muito maduro, né? E eu acho que a soft skill que vai nortear o futuro, né? A sua inteligência emocional e tal. Então, família é tudo. Perfeito. Excelente. E o Brasil, o que você pra melhorar? Eu acredito muito no Brasil olhando para a educação, né? Para minha base, assim, que eu devo muita coisa do que eu sei hoje, além da minha família, que me ajuda a moldar tudo isso, a educação tem um papel fundamental. Eu acompanho um podcast que é o Show Business, que é um podcast que leva os CEOs do Brasil, do mundo. É muito bom, cara, eu recomendo. Show. E aí, um dos episódios era da Geise Diniz, e o título era sobre a fome. Eu falei, eu vou assistir esse podcast. Cara, vem CEO da Renner, CEO... Certo. CEOs gigantescos. Certo. Eu vou assistir esse podcast da fome, mas beleza, eu dei uma oportunidade. E ela diz que ela é ex-mulher do Abílio Diniz, do Pão de Açúcar, né, entendi. cara? Gigante, né? Empreendedor. Uhum. E aí ela começa o podcast falando sobre uma iniciativa que ela tem da fome. Que ela criou uma iniciativa que busca
unir os empresários, empresas, para ajudar na causa contra a fome, e ela quer até 2030 que as pessoas não passem fome, ou seja, que as pessoas não tenham dúvida se vão comer hoje ou amanhã, né? Que elas tenham alimentação, exato. E depois, até outro ano lá, que eu não me recordo, é que elas tenham uma alimentação digna. E ela diz, cara, uma coisa que a gente não pensa, todo mundo fala de educação, saúde, né? Mas a alimentação para uma criança, se ela não se alimentar bem, ela não aprende bem. Né? Então, eu só tô trazendo esse assunto porque eu ouvi no podcast e acho que é legal compartilhar para vocês. Com certeza, então, com uma coisa que a certeza. gente pode olhar. Perfeito, João Otávio Rocha, Valeu. parabéns, Obrigado. show de bola. Valeu, Muito prazer bom. falar com vocês. Isso Boa, aí, show show de de bola. bola. Caicão, vamos lá? Vamos Mais lá. uma vez, vamos dar um upgrade aí nas Com respostas. certeza. Case rápido que agora estão com ele. Kaique, fala pra mim, o que é sucesso pra você? Cara, dessa vez eu vou simplificar. Já falei um pouquinho na última vez, mas, cara, pra mim sucesso é família. Hoje, tudo que eu faço é pra poder prover pra minha família, poder criar uma família com base. E se precisar fazer qualquer outro tipo... Hoje, graças a Deus, eu sou privilegiado de trabalhar com o que eu gosto, mas, cara, pra mim, eu posso estar no cargo que for, hoje como sócio, ontem como funcionário, não sei o dia de amanhã, talvez como funcionário. Então, não importa onde eu esteja, se eu estiver construindo pra minha família, pra mim isso é sucesso. Perfeito, perfeito. E o que o Brasil precisa pra melhorar? Perfeito. Você pula a última, que é tudo. Família é tudo. Exato, exato. Cara, pra mim, a única palavra que o Brasil precisa pra melhorar é atitude. Cara, a gente é o país que mais gera recurso. A gente tem condição. Mas falta atitude. Muito bom, hein, Jean? O que você achou? Caicão, parabéns. Obrigado. Palmas pra ele. Aê. Dessa vez você vai levar, hein? Dessa vez, ó, bastidores, da última vez eu não levei, mas ó, Vou levar. dessa vez. Show de bola, caneca não. Eu sei onde você mora, eu sei onde você mora. Já foi em casa? Não, imprudente não, mas... Vou levar. Ó, eu só queria agradecer, tá? Eu acho que foi assim, também legal, inclusive, né? Que somou muito aqui no nosso episódio, até com essas últimas deixas que vocês deram, pessoal. Eu sou mais velho da mesa, olha só. Mas e a boina? Mas você com a boina, você fica mais velho que eu. Mas assim, um prazer conhecer, João. Primeiramente agradecer. Eu acho que a gente que tá vivendo o dia a dia, né? Tem essas conexões, obviamente com a Treinacons e tal, a gente percebe, e tá aqui um exemplo, né, para quem tá nos assistindo, de jovem que realmente, você falou a questão do maduro, e de fato a gente percebe isso. E quando vem a prova, a prática tira 10, né? Então, Sim. eu acho que é isso. Eu acho que os jovens precisam realmente, até o Victor falou, comentou, precisa realmente ser assim, ter humildade para construir uma trajetória, para construir, né? O que eu quero do futuro? No futuro eu quero ter uma BMW, mas você não tá plantando nada para ter uma BMW, né? Então esse é o problema muito que eu vejo dos jovens que dessas gerações, mas temos exemplos aqui, né? O Caicão também não é tão velho assim, né? Se tirar a boina ele fica com 20 quanto? 24. 24 anos, se tirar a boina. Nossa. 23, eu faço Então, 24 assim, mês que vem, né? Não sei quando vai ao ar. É o outro cara também que eu admiro muito, que deu um gás na IES, hoje é um parceiro irmão nosso, né? Que tá mergulhado aí, graças a Deus a gente tem colhido muitos frutos, mas assim, o mais legal disso tudo é a trajetória. Quando o Victor contou a trajetória dele, pô, é muito legal e a gente recordar com carinho do que a gente passou, né? Então, eu acho que é muito importante, né? E já levando pro Victor também, Victor, já desde sempre admirei o trabalho do Victor em si, né? E não é à toa, né, que você tá numa empresa, a Linoforte, que é assim, top 1 aí de Oswaldo Cruz, e a gente imagina o tanto de problemas que você resolve e suporta, comporta, cria estratégias para resolver. Então é um prazer trazer vocês aqui. Queria só agradecer a presença de vocês. Muito obrigado. Beleza? Valeu, obrigado. Prazer conhecer vocês, né? Isso aí. Muito legal, cara. Muito bom. Dividir Bate a mesa, papo, né? isso aí. Meu, Legal molecada demais. Entregaram muito, hein, Jean? vai engolir. Beleza, hein? Não vou dar caneca, não. Ó, vamos dar um tchau pro pessoal. Nessa aqui? Pessoal, vamos dar um tchau pro pessoal. Valeu? Tamo Valeu, junto. pessoal. Fiquem ligados. Valeu. Valeu. Obrigado.